O N8N é a melhor ferramenta para construir automações e agentes de inteligência artificial hoje em dia. Graças a ele, você não precisa ser um grande gênio da tecnologia ou da programação para que você consiga iniciar nesse mercado e obter os seus primeiros resultados. E nesse vídeo, na verdade nesse curso, porque é isso que ele de fato é, eu vou te mostrar como que você pode construir 2 projetos de automação em inteligência artificial, saindo do completo zero, mostrando como funciona o N8N, o que ele é e como que é a interface do N8N, até a gente ter 2 agentes de IA rodando aqui mesmo nesse vídeo. E talvez você esteja se perguntando, por que tanta gente fala do N8N, fala de automação e fala de agentes de IA? Porque ele resolve um dos grandes problemas que toda empresa tem hoje em dia. Primeiro, baixa produtividade. Não é à toa que, recentemente, o Itaú fez uma demissão em massa, alegando baixa produtividade de funcionários. Então, as empresas como um todo, elas sentem uma baixa produtividade. Elas sentem que elas não produzem tanto quanto elas poderiam e, consequentemente, elas têm o segundo problema, que é uma baixa margem de lucro. Ou seja, eles gostariam de ter mais lucro, gostariam de lucrar mais, porém, eles não conseguem porque eles produzem pouco. E, por último, eles querem reduzir os erros. Ou seja, eles têm muitos funcionários, é muito difícil manter uma comunicação igual entre todos eles. Eles têm muitos erros ali dentro do processo deles. Então, eles também gostariam de reduzir esses erros. E esses 3 fatores, aumento de produtividade, redução de custos e redução de erros, é exatamente o que a gente consegue construir com o N8N, através de automações e agentes de inteligência artificial. Então, antes de tudo, o que é automação? Basicamente, automação é você transformar processos que antes eram totalmente manuais, ou seja, sempre tinha que ter alguém ali escrevendo, digitando, copiando e colando, inserindo valores em planilhas, baixando arquivos, esse processo muito repetitivo de analisar, de escrever e tudo mais, em um processo automatizado. Ou seja, agora, por exemplo, quando cai uma venda na empresa, não precisa alguém ir lá pegar essa venda e anotar ela dentro de uma planilha. Automaticamente, uma automação pega essa venda, ela recebe essa notificação e já insere de forma automática esses dados dentro de uma planilha. Tá bom? Então, a automação é basicamente isso. É você pegar um processo que antes era 100% manual, sempre tinha que ter alguém ali executando alguma coisa e você automatiza ele. Você coloca para que ele aconteça de forma automática, sem necessariamente precisar do fator humano, tá bom? E por que eu digo que, na verdade, você não precisa automatizar por completo para você estar automatizando? Porque alguns processos, eles dependem ainda da interação humana. Então, seja para, por exemplo, aprovar uma mensagem, aprovar um e-mail, aprovar alguma coisa do tipo, ou para, por exemplo, analisar alguma informação. Então, primeiro, tem que passar pelo ser humano, para ele analisar, para ele verificar aquela informação, para depois continuar ou não. Entende? Então, esse processo de análise e aprovação é algo que a gente, inclusive, pode colocar dentro de uma automação, tá bom? Porque aí a gente combina o melhor dos 2 mundos. A automação, que é muito mais rápida, que às vezes acontece com muito mais eficiência e menos erros, com o fator humano ali decisivo, somente aprovando ou reprovando alguns casos, entende? Então a gente junta seres humanos com automação e tem o melhor dos 2 mundos, ok? Então por isso que eu falo que é automatizar parte de um processo. Às vezes você automatiza por completo, sem problema nenhum, e às vezes você automatiza parte dele, tá bom? Então vem comigo aqui, que eu quero que você entenda o que é uma automação de verdade, ok? Basicamente, com o N8N, a gente vai construir automações com bloquinhos, entende? Então, em vez de a gente escrever aqui linhas de código, a gente vai pegar aqui um bloquinho e vai arrastar ele para o nosso fluxo, entende? E a gente vai colocar um bloquinho e depois vai conectar esse bloquinho aqui com um outro bloco e isso vai se dando o nosso fluxo de automação. Então, vem aqui comigo que eu vou te explicar. Pensa comigo, tá vendo esse Darth Vader aqui, ó? Ele é uma peça de Lego, tá bom? Isso daqui, ele por completo, seria um fluxo de automação. Ou seja, quando você junta todos os bloquinhos do seu fluxo, você vai ter isso daqui, uma peça de Lego completa. Então imagina ali aquele brinquedo de Lego, algo do tipo, quando você junta todas as peças, segue todo o manual, ele forma aqui uma peça maior. Ou seja, nesse caso, forma um Darth Vader. Esse seria o nosso fluxo de automação. Agora, esses bloquinhos aqui que a gente tem na minha tela, ou seja, esses quadradinhos aqui, eles serão as pecinhas que montam o nosso Darth Vader, tá bom? Ou seja, o nosso fluxo de automação. Então aqui, por exemplo, eu posso ter, nesse primeiro bloquinho, um gatilho que é quando um novo currículo for enviado para o nosso Drive, ou seja, um novo currículo chegou, tá bom? Então, chegou um novo currículo, ele vem para cá. E aqui em seguida, esse próximo bloquinho poderia ser uma IA analisando esse currículo. Então, IA analisa o currículo. Perfeito? Então, esse seria o fluxo que a gente teria aqui. Seria um evento, ou seja, um gatilho que aciona o nosso fluxo, ele chega aqui e ativa o nosso fluxo e em seguida acontece todo o resto, tá bom? Então aqui a gente chega num outro ponto muito importante, que é a estrutura que toda automação vai conter. Que nesse caso é a entrada, ou como a gente gosta de chamar, o input, tá bom? Que seria em inglês.
A gente vai ter o processamento, ou seja, o processamento de todos os dados lá dentro. Então, se você trata algum dado, se você pega ele, se você envia ele para algum lugar, qualquer coisa que a gente faz com esses dados, a gente chama de processamento. Em seguida, a gente tem a saída, ou o output, que é o resultado final daquele fluxo. Seja o resultado final que ele entrega, ou, por exemplo, o que ele retorna para a gente como resposta, tá bom? Toda automação vai seguir esse passo aqui. Vai ter a entrada, que vai ser o gatilho do nosso fluxo, é o que vai acionar ele, que pode ser tanto um evento. Então, aqui em cima, por exemplo, um novo currículo. Esse é um evento que acontece. Ele pode ser algo agendado, ou seja, todo dia, toda segunda-feira de manhã, ele vai enviar uma mensagem de bom dia no grupo da sua família. Esse daí poderia ser um exemplo de entrada, tá? Um exemplo de gatilho. Em seguida, a gente teria o processamento, que, por exemplo, no caso do currículo, é analisar esse currículo. No caso da mensagem da família, seria sortear alguma mensagem automática ou criar uma nova mensagem com inteligência artificial. E depois, a gente teria a saída, que nesse caso seria a análise do currículo ou, no caso do grupo da família, seria a mensagem sendo enviada lá no grupo da família, tá bom? Então, basicamente, toda automação vai passar por esse processo. Uma entrada, um gatilho que vai acionar essa automação, o processamento desses dados, então tudo que a gente faz para tratar, para obter o nosso resultado final, e o nosso resultado final, ele é a saída da nossa automação. É o output, seja o resultado que ela alcança ou o resultado que ela retorna para a gente. E agora você se pergunta, beleza, entendi o que é uma automação, ela tem ali um gatilho que vai acionar ela, tem o tratamento dos dados, o envio de informações e a saída, que é o resultado final que ela alcança. Mas, Lucas, por que as empresas tanto querem isso? Por que elas pagam tanto por isso? Bom, como eu já citei, uma automação ela vai ser muito mais rápida e, na maioria dos casos, mais eficiente que os seres humanos, tá bom? Isso aqui é um fato. Então, para tarefas repetitivas, que é principalmente o que a automação se presta a resolver, ela vai ser mais eficiente que o ser humano. Então, se você tem que analisar, por exemplo, uma entrada de dados financeiros em uma planilha, isso daqui pode ser feito com uma automação. Você pode, sempre que for adicionada uma nova linha, você analisar aqueles dados e ver, se essa despesa for maior que, por exemplo, 50 mil, você não aprova essa despesa. Entende? Você não permite que seja feita essa transferência no banco ali de uma empresa. Isso daqui seria muito mais rápido, feito por uma automação, e também seria muito mais eficiente do que se fosse por um ser humano, tá bom? Porque seria simplesmente chegar aos dados, ela já pegar, ela já analisar e já retornar o resultado, tá bom? Então vai ser muito mais eficiente, muito mais rápido. Então ela permite que, primeiro, as empresas tenham muito mais economia de tempo, tá bom? Então se antes tinha que ter alguém ali só para analisar currículo, só para analisar arquivos que são enviados, só para analisar pastas ali dentro do Drive, só para analisar entradas em uma planilha, isso daqui pode funcionar de forma muito mais eficiente tendo uma automação. Então você consegue economizar muito tempo utilizando automação. E segundo, elas conseguem realocar esses funcionários que antes só ficavam em tarefas manuais, só ficavam em tarefas operacionais para tarefas mais estratégicas, ou seja, tarefas que têm um retorno sobre investimento maior para a empresa. E, consequentemente, esses funcionários também têm a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Porque se eles retornam mais valor para a empresa, eles são mais valiosos e, consequentemente, se eles tiverem uma boa empresa, ele vai ser mais bem pago, tá bom? Então, para as empresas, no geral, isso é melhor. Porque, no final das contas, a gente está falando de reduzir os custos delas, ou seja, fazer elas gastarem menos e também aumentar o lucro dela, ok? E, no final das contas, isso é muito positivo para todas as empresas, porque a gente está falando diretamente com aumentar o lucro que elas têm, seja pelo aumento de receita ou pela redução de custos, tá bom? Então, no final das contas, toda empresa quer isso daqui. Toda empresa quer faturar mais, com mais margem de lucro e tudo mais, tá bom? Então, você implementar automação, você está mexendo diretamente onde mais dói na empresa, tá bom? Onde elas mais querem melhorar, onde elas mais querem obter resultados melhores. Então, estamos entendidos por aqui. A gente já entendeu o que é uma automação, já entendemos quais são as etapas de uma automação. Vai ficar muito mais claro quando a gente começar a construir. Mas nessa etapa, você ter esse entendimento aqui já vai ser muito valioso, tá bom? Já está muito bom. E agora a gente vai avançar um pouquinho mais para entender de fato o que é o N8N. O N8N ele é uma ferramenta de construção de fluxos de automação. Então, como você já está vendo aqui na minha tela, esse exemplo aqui embaixo é um fluxo de automação, tá bom? Então, lembra que eu falei que a gente tem esses bloquinhos aqui e a gente tem as etapas do nosso fluxo. Nesse aqui embaixo, a gente segue essa mesma premissa, esse mesmo caminho. A gente tem um gatilho aqui dentro. E, Lucas, como que você sabe que é um gatilho? Eu sei que é um gatilho porque ele tem esse raiozinho aqui. Esse raiozinho aqui, ele basicamente indica que esse é o evento que vai acionar o nosso fluxo, que vai começar a nossa automação. Em seguida, a gente tem aqui um agente de IA, tá bom? Ou seja, tem um agente de IA que vai poder responder, validar informações aqui dentro, tá bom? E utilizar ferramentas, como a gente tem aqui embaixo.
Esse aqui é a parte de processamento do nosso fluxo. Em seguida, a gente tem a saída do nosso fluxo. E por último, a gente tem uma condição aqui que vai determinar o que acontece dentro do nosso fluxo. Ou seja, se for um gestor, ele permite enviar um convite pelo Slack. Se não for, ele só atualiza o perfil do usuário. Esse aqui é o site do N2N, tá bom? Mas a gente já consegue ter uma visualização melhor de como seria um fluxo dentro do N2N, tá bom? Então, esse daqui é o site do N2N. Eu vou deixar um documento aqui embaixo com todos os links que você precisa sobre o N2N, com tudo que a gente vai trabalhar dentro desse curso, tá bom? Mas aqui dentro você consegue ver bastante sobre o que é o N2N, tá? Ele é uma ferramenta que permite que você se conecte com outras plataformas. Então, lembra que eu falei que você pode receber, por exemplo, um evento dentro do Google Drive ou dentro de algum outro aplicativo e, a partir disso, fazer alguma ação? Nesse caso aqui, como eles já mostram aqui, por exemplo, ó, você pode pegar aqui o Google Calendar e sempre que for criado um novo evento no Calendar, executar alguma ação. Então, vamos supor que aconteceu algum evento lá dentro, criaram algum evento no Calendar, você pega esse evento e envia uma mensagem automática confirmando a presença de todo mundo. É algo que poderia ser feito usando o Google Calendar, tá bom? Isso é algo que eles fazem de forma automática, mas você poderia, por exemplo, fazer conectando com o WhatsApp. Então, o N2N, ele funciona basicamente como uma ponte, onde de um lado você tem algumas ferramentas e de um outro você tem outras. Então você pode usar o N2N aqui no meio para conectar essas ferramentas e executar ações dentro delas, tá bom? Ele é uma ferramenta muito útil e muito legal porque, se a gente vir aqui em cima em Pricing, a gente pode ver que tem um preço para você utilizar o N2N, tá bom? Que nesse caso, no plano anual é a partir de R$ 125 e no plano mensal é a partir de R$ 150. E você fala, Lucas, isso daqui tá muito caro. Mas eu vou te dizer que não, tá bom? Porque você não é obrigado a pagar esse preço para utilizar o N2N. Na verdade, o N2N é uma ferramenta open source, ou seja, você tem acesso ao código-fonte do N2N e você pode instalar ele tanto no seu computador quanto na sua VPS, que é basicamente um computador que fica ali rodando 24 horas por dia. E ali dentro, você pode instalar o N2N e utilizar a partir dele, tá bom? Então você consegue colocar lá dentro e utilizar pagando menos que R$ 30, tá bom? Então até com menos de R$ 30, você consegue utilizar o N2N, colocar ele para rodar e fazer os seus primeiros testes, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o teste grátis do N2N, então a gente vai colocar aqui um e-mail e tudo mais, pegar 14 dias grátis para você começar a conhecer o N2N, testar e já se familiarizar com ele, tá bom? E depois você pode dar o próximo passo, que seria assinar uma VPS. E talvez você já tenha visto outras plataformas como Zapier, como Make, essas plataformas assim que realizam automações. E talvez você se pergunte o porquê que o N2N é considerado melhor que essas ferramentas, tá bom? Ou você esteja em dúvida sobre qual que você deve utilizar. E sem dúvida alguma, sem nenhuma hesitação, eu te falo que a melhor é o N2N, tá? Porque o N2N é mais versátil, é que você tem mais controle dos seus fluxos e onde você tem mais liberdade. Eu aposto que uma das coisas que você mais quer fazer com o N2N é criar automações com inteligência artificial. E nesse caso, o N2N ele é a melhor disparado. É que você precisa de menos conhecimento técnico, é que você tem menos dificuldade, é o mais simples, mais fácil para você começar agora e já conseguir construir essas soluções. Então, sem dúvida alguma, eu recomendo fortemente que você utilize o N2N, até porque o Make, o Zapier e outras plataformas, eles não têm a opção de você baixar eles no seu computador ou na sua VPS. Ou seja, você é obrigado a vir aqui e pagar os planos deles, tá bom? No caso do N2N você não precisa, mas dessas outras ferramentas você precisa. E aí eu acho algo muito ruim, porque é realmente um preço muito caro e para você vender isso para outras empresas que vão escalar, que vão ter muitos usos desses fluxos, vai ficar bem caro tanto para você quanto para eles, tá bom? Então, pelo fator de falta de flexibilidade, falta de controle e até pelo preço, que eu acho que é algo que pega muito, eu não recomendo nem um pouco que você utilize essas ferramentas, tá bom? Atualmente, o N2N é a melhor disparada, principalmente quando o assunto é agentes de inteligência artificial, ok? Então, sem mais enrolação, já apresentei para vocês o que é o N2N, o que são automações, como que elas funcionam, e agora chegou a hora da gente criar, de fato, as nossas automações com inteligência artificial, que nesse caso serão duas, tá bom? Então, vem aqui comigo que eu vou desenhar com você. A primeira vai ser um analista de currículos. Então, a gente vai analisar currículos através do N2N e inteligência artificial. Então, a gente vai receber um currículo aqui e a gente vai analisar esse currículo com base nas vagas que a gente tem ali dentro, tá bom? Então, o primeiro vai ser esse analista de currículo. E o meu traço aqui, que era para ser mais reto, você viu que ele é bem tortinho. Ó, não sou bom com isso daqui. E depois, a gente vai fazer também um agente de IA no WhatsApp, que ele vai fazer triagem para suporte. Ou seja, vai chegar uma pessoa no WhatsApp, vai conversar com ele, ele vai entender as necessidades desse contato e, em seguida, vai encaminhar ele para o setor responsável. Então, por exemplo, ele vai analisar se essa pessoa precisa ir para o suporte financeiro, para o suporte técnico ou, por exemplo, para a contratação de algum plano, tá bom? Nesse caso, a gente vai fazer
para uma rede de internet, tá? Um provedor de internet, na verdade, ok? Então, o segundo caso vai ser um agente de IA no WhatsApp, que faz triagem de suporte, tá bom? Então, ele identifica exatamente quem é a pessoa, o que ela precisa, e com base nisso, ele manda para qual que é o melhor setor para essa pessoa. Então, perfeito, vamos lá, vem aqui agora no N8N, como eu falei, vai ter um documento aqui embaixo dessa aula com tudo que você precisa, tá bom? Para você criar sua conta, para você executar essas automações. E o primeiro passo é a gente criar nossa conta aqui no N8N. Então, você pode vir aqui em cima em Get Started, tá bom? No canto superior direito, clica aqui e vai carregar essa página. Nesse caso, você vai colocar aqui o seu nome, que no caso vai ser Lucas Evangelista. O company e-mail, eu vou colocar esse e-mail aqui, que eu criei exclusivamente para a gente usar nessa aula. Então, vou colocar aqui embaixo novamente, para confirmar o e-mail, meida29.2006. Coloca aí, no seu caso, o seu e-mail, tá bom? E aqui embaixo, eu vou colocar uma senha que pode ser essa daqui mesmo. Vazou um pouquinho, mas não tem problema não, tá? Depois eu mudo essa senha. E aqui embaixo, você coloca o nome da sua conta, tá bom? Que é como se fosse um nome de usuário. Nesse caso, eu vou usar o _Lucas Evangelista, ok? Vamos ver se existe. Confirma aqui embaixo, tá bom? Dá o checkzinho aqui e começa aqui os seus 14 dias grátis de teste. Então pode clicar aqui, ele vai carregar essa tela, tá bom? Vai criar sua conta aqui dentro. Ó, já salvou minha senha, beleza? E aqui ele já vai fazer um questionário com a gente, tá? Ele vai fazer algumas perguntas para você. Nesse caso, você pode só responder aí qualquer coisa e seguir para você conseguir concluir essa etapa de já poder criar as suas automações, tá bom? Dá um OK aqui, dá um Submit. Perfeito. E aqui você pode colocar o e-mail de um outro usuário. Você pode convidar alguém para trabalhar no mesmo N8N que você. Nesse caso, a gente pode pular aqui dentro, ó, com esse skip. Clica aqui e agora vai mostrar esse vídeo aqui também do N8N, tá bom? Eles estão preparando lá a nossa conta. É só esperar alguns segundinhos que já vai liberar para a gente continuar. Ó, já ficou pronto aqui e até aparece agora esse botão aqui dentro, tá bom? Então você clica nesse botão, ele já vai carregar o seu N8N. Então espera um pouquinho, ó. Vamos só esperar um tempinho, perfeito, ele já abriu aqui a tela inicial do N8N, tá bom? Dos 14 dias grátis, ok? Isso daqui ainda não é em uma VPS sua, tá bom? Em um servidor seu. É dentro dos servidores do N8N, mas nesse primeiro passo é o ideal para que você consiga conhecer o N8N por dentro sem ter custo nenhum e começar agora mesmo durante esse curso, tá bom? Então, beleza, aqui dentro a gente já tem o nosso projeto, tá? Aqui a gente pode ver algumas informações sobre o nosso N8N, então as execuções de fluxo, quantas que a gente teve, quantas que deram algum erro, tá bom? Qual que é a taxa de erro, ok? Qual que foi o tempo salvo pelas suas automações, então quanto tempo você economizou e quanto tempo, em média, elas ficam rodando, tá bom? Informações aqui legais, ok? Mas o principal que a gente precisa ver aqui agora é esse botãozinho aqui em cima do Create Workflow, tá bom? Você pode clicar aqui em cima para começar a criar o seu fluxo e você vai cair nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui tem alguns pontos muito legais para a gente conhecer. O primeiro é aqui em cima que a gente pode mudar o nome do nosso fluxo. Então, nesse caso, eu vou chamar de analista de currículos, que é o que a gente vai se manter a fazer aqui nesse curso. Então, analista de currículos. Coloca aqui, perfeito, a gente já tem um analista para o nosso currículo. Em seguida, a gente pode adicionar uma tag aqui. Então você pode colocar algumas tags aqui dentro para indicar sobre o que é esse fluxo. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, IA, tá bom? E agora eu sei que esse fluxo aqui é relacionado à inteligência artificial e você poderia colocar de acordo com seus clientes, de acordo com os projetos e tudo mais, tá bom? Então você pode colocar aqui dentro. Do outro lado aqui em cima, a gente tem nesses 3 pontinhos algumas configurações. Então você pode baixar esse fluxo, pode duplicar, renomear, você pode trazer templates aqui. Então você pode, através desse import from file, ele vai abrir aqui o seu explorador de arquivos para você selecionar um template e já colocar aqui dentro, tá bom? Basicamente você copiar e colar um outro fluxo e eu vou te entregar também esses templates que a gente vai construir aqui dentro. Então template do analista de currículos, template do agente no WhatsApp, tudo isso você vai receber de graça, tá bom? E aqui no canto direito, a gente tem mais algumas coisas importantes. O principal é, aqui embaixo, ó, nesse cardzinho aqui, quando você clica, você pode adicionar uma nota, tá bom? Então você consegue adicionar informações ao seu fluxo. Você pode, por exemplo, colocar aqui, ó, este fluxo é um analista de currículos. Então, ele é um analista de currículos. Perfeito. Ficou toda errada a escrita, mas não tem problema. Você pode colocar aqui informações no seu fluxo. Então, falar sobre o que ele faz, falar sobre o que cada etapa aqui executa, tá bom? Eu vou apagar aqui agora. E a gente tem aqui em cima esse maisinho para você adicionar um node. Então, você pode clicar aqui, ele vai dar algumas opções. O que é um node? Lembra aquelas pecinhas que eu falei de Lego? Então, cada pecinha a gente chama de node no N8N. Então, cada etapa aqui do nosso fluxo, eu vou colocar, por exemplo, esse trigger manual, que é basicamente um gatilho manual, ou seja, ele só executa o nosso fluxo quando eu clico aqui embaixo para executar o workflow,
tá bom? Tanto que você pode ver que ele ficou verdinho aqui dentro. Esse bloquinho aqui que você está vendo, ele é um node. E todos os outros que a gente colocar aqui dentro também são chamados de nodes. E como eu disse, dentro de todo o fluxo, de toda automação, a gente vai ter isso daqui, ó, um gatilho, que vai ser o primeiro passo do nosso fluxo. Então, sempre que você cria um novo fluxo, a primeira coisa que ele te mostra vai ser essa etapa aqui, ó, que é para você colocar algum gatilho. Que nesse caso a gente tem algumas opções. Primeiro, que é o trigger manual, ou seja, você coloca ali para o seu fluxo rodar somente quando você clicar para ativar ele, tá bom? A gente tem o on-app event, que é quando você coloca para alguma ação dentro de um aplicativo acontecer, tá bom? Então a gente tem vários aqui aplicativos que o próprio N2N entrega para a gente, inclusive um que nós vamos utilizar é esse Drive aqui, ó, Google Drive. Você pode se utilizar dele para quando atualizar alguma coisa em uma pasta ou em algum arquivo, você pegar essa atualização. Então a gente pode utilizar o Google Drive para isso, tá bom? E a gente tem aqui outras opções, que são on schedule, ou seja, um gatilho agendado. Então, todo dia de manhã ele envia uma mensagem no WhatsApp. Ou, por exemplo, todo dia à noite ele pega todos os arquivos dentro de uma pasta no Drive. Tá? Basicamente, é isso que o on schedule faz. Você agenda ali para, por exemplo, todo dia, toda semana, todo mês, a tal horário acontecer alguma coisa, tá bom? É isso que o on schedule faz. Em seguida, a gente tem o on-webhook call, tá bom? Que é quando, por exemplo, você recebeu uma notificação de uma plataforma, então você recebe uma notificação de um WhatsApp da vida ou alguma coisa assim, você coloca um webhook, tá bom? Mais pra frente a gente vai ver o que é webhook e o que é API. Nesse momento, fica tranquilo que ainda não é tão necessário, ok? Depois, a gente tem o on-form submission, que é um formulário dentro do próprio N2N, então sempre que alguém preencher ele, vai ativar o seu fluxo, tá bom? E a gente tem aqui o on-chat message, que é quando você enviar uma mensagem aqui dentro do seu fluxo, você vai trabalhar com ele, tá? Nesse caso, como eu já dei aqui de antemão, a gente vai utilizar o Drive, perfeito? Então pode vir aqui em Drive e seleciona o Google Drive. Clica aqui nele e aqui a gente vai colocar on changes involving a specific folder. Ou seja, quando acontecer alguma mudança em uma pasta específica, você vai acionar essa automação, ok? Então o primeiro passo é aqui em cima a gente vir em credencial, tá bom? E vir em create new credencial. O que é uma credencial? Basicamente, é você ter como se fosse um crachazinho mostrando quem que é você. Então, quando você for lá no Google Drive e pedir uma informação ou esperar que ele te retorne uma informação, ele vai verificar com base nesse credencial, tá bom? Nesse crachazinho, tá? É a maneira que ele faz para controlar quem tem acesso à sua pasta. Então, nesse caso, só consegue mexer na sua pasta você, porque você é a única pessoa que tem uma credencial associada àquele Google Drive, àquela conta, então só você consegue mexer naquela pasta. Perfeito? Então, agora o primeiro passo é você vir aqui no seu navegador, e eu já vou deixar esse link fácil para vocês. Você vai pesquisar por console Google Cloud, tá bom? Esse daqui, ó. Você pode abrir esse segundo aqui, tá bom? Google Cloud Console, perfeito. Ele já vai abrir nessa tela aqui, tá bom? Se ele não abrir nessa tela, então deixa eu fechar aqui, ele vai abrir aqui em cima, vai ter uma palavra chamada console em azul. Você clica nela e você vai cair nessa tela aqui, tá bom? Agora você pode vir aqui, desse lado aqui em cima, ó, onde está aparecendo esse projeto. No seu caso não vai aparecer nenhum, tá bom? Nessa conta eu já tenho um projeto. Você pode clicar aqui em cima e você pode vir em New Project, para você criar um novo projeto, tá bom? No seu caso não vai ter nenhum, então de fato vai ser o seu primeiro projeto, ok? E aqui, no Project Name, você pode colocar o nome que você preferir, seja o seu, seja da sua empresa, tá bom? Do seu cliente, Nesse caso, eu vou colocar curso gratuito N8N, tá bom? Vou deixar assim, eu vou dar um Create aqui, e ele já vai começar a criar o meu projeto para que a gente consiga trabalhar com o Google Drive. O que acontece? Para a gente trabalhar com serviços do Google, a gente precisa ser credenciado. E nesse caso, eles fazem esse credenciamento, essa verificação, com base no console Cloud Google, tá bom? Então é bem tranquilo, vem comigo aqui acompanhando cada passo, que você não vai ter dificuldade nenhuma. Depois, você pode vir aqui em cima, ó, do lado da logo do Google, você pode clicar aqui e vai ter o seu projeto aqui, tá bom? Então, curso gratuito N8N. Clica no nome do seu projeto, tá? Como você vai criar aí com o seu nome e tudo mais, vai ser diferente, mas é só clicar aqui no seu projeto. Agora você vem aqui nessa barra lateral esquerda, tá bom? Esse menu de hambúrguer aqui, clica nele e vem aqui embaixo em API e Services, tá? Clica aqui nele, vai carregar essa tela aqui. Aqui dentro, a gente pode vir aqui em cima e pesquisar por duas coisas importantes. A primeira vai ser Google Drive, tá bom? Pesquisei pelo Google Drive, você vai pegar essa daqui, ó, Google Drive API. Clica aqui, tá? E fica tranquilo que já eu te explico o que é uma API. E vem aqui em Enable, para você ativar o Google Drive, tá bom? Clica aqui, ele vai demorar um pouquinho e já vai atualizar. Demora só alguns segundinhos, é bem rápido. Quando ele reiniciar assim a tela, ó, que nem aconteceu com o meu, ele já está reiniciando, quer dizer que deu tudo certo. Então, ó, perfeito. E agora, você pode vir aqui e colocar Google Sheets, tá bom? Porque a gente também vai utilizar planilhas aqui dentro,
tá? Então pesquisa Google Sheets e vai ter Google Sheets API. Pode vir nela, clicar e pedir aqui, ó, Enable para ativar, tá bom? Então só esperar uns segundinhos, igualmente foi com o Google Drive. Ó, já foi. Perfeito. Agora, nessa barra lateral esquerda, você vai vir aqui em New Auth Consent Screen, tá bom? No meu caso, o meu tá em inglês. Se o seu tiver em português, vai aparecer como tela de consentimento. Então, clica aqui nele, vai esperar carregar um pouquinho aqui, e você vem em Get Started, ou Iniciar. Clica aqui, e ele vai perguntar o nome do aplicativo. Nesse caso, eu vou chamar de N8N, tá bom? Pode só colocar aqui N8N, sem problema nenhum. E aqui você pode colocar o nome do usuário de suporte, ou seja, quem vai fazer o suporte desse aplicativo. Então, pode colocar o seu e-mail, sem problema nenhum. Pode dar um next aqui. O uso você coloca externo, tá bom? Dá um next aqui novamente. E aqui você coloca o seu endereço de e-mail, que nesse meu caso, eu vou procurar aqui na minha área de transferência, que é esse daqui. Perfeito. Você pode dar um next para continuar, concorda aqui com os termos e continua novamente e cria agora a sua tela de consentimento, tá bom? Bem simplesinho, só colocar as informações e confirmar tudo, que não tem como dar erro. Perfeito, já caiu aqui, ó. E agora o próximo passo é você vir aqui em Clients, tá bom? Aqui na barra lateral esquerda, vem em Clients e vem em Create Client. Clica aqui e aqui vai ter o Application Type, tá? No caso, o tipo de aplicativo se tiver em português. Você vem aqui e coloca Web Application. Perfeito. Aqui no Name você vai definir como N8N novamente, ok? Pode deixar assim. E aqui embaixo vai ter essa parte aqui, ó. URLs de redirecionamento autorizadas, tá? No meu caso está em inglês, no seu provavelmente vai estar em português. Nesse caso, vem aqui e clique em Add URL, tá bom? Add URL, para você adicionar uma URL, vai aparecer esse campo aqui. Agora, você pode voltar no seu N8N e copiar essa URL aqui, tá bom? Copia ela, vem aqui dentro novamente, pode colar, perfeito, e dar um Create, ok? Ele já vai começar aqui a criar a nossa aplicação. Agora, você vai pegar esse Client ID, tá bom? Copia ele aqui, coloca aqui dentro no Client ID, volta aqui novamente e vai ter o Client Secret. Você copia, volta aqui no N8N e coloca no Client Secret. Perfeito. Você pode dar um save aqui em cima. E agora a próxima etapa é você voltar aqui no painel do Google e vir nessa barra lateral esquerda em Audience, tá bom? Clica aqui dentro e aqui você vai adicionar um usuário de teste. Então clica aqui em Add Users, tá bom? E você vai colocar aqui o seu e-mail. Como eu novamente não lembro o meu de cabeça, eu vou inserir aqui da área de transferência, colando ele e dando um save, tá bom? Pode clicar aqui, ele já vai carregar o seu e-mail aqui. Perfeito, ele já está aqui embaixo. Agora a gente já consegue colocar o nosso usuário lá dentro. Então volta no seu N8N, tá? Vem aqui, ó, em Sign in with Google, espera carregar. E agora você pode selecionar aqui a sua conta do Google, fazer o login com ela, tá bom? Que já vai estar conectado. Aqui vai aparecer que esse aplicativo não foi verificado, tá tudo bem, como é aplicativo seu, não tem problema nenhum, tá bom? Então você pode só clicar em continuar, aqui na esquerda, tá bom? Seleciona aqui todas as permissões e vem em continue, tá? Para você continuar e dar acesso ao seu Google Drive. Pode fechar essa tela e agora já pode fechar aqui em cima também essa tela do N8N, tá? Coloca aqui para nunca salvar, perfeito. Aqui embaixo a gente tem mais configurações. Primeiro é o Pull Time, que é o quê? É de quanto em quanto tempo ele vai verificar essa pasta. Esse gatilho, ele não funciona de forma automática, ou seja, quer dizer que o Google Drive, ele não vai falar para a gente quando ocorrer uma atualização. Quem vai fazer isso é o próprio N8N. Ele vai verificar se teve alguma alteração dentro daquela pasta e se tiver, ele vai trazer para a gente a informação. Se não tiver, ele não vai fazer nada, ok? Então deixa aqui every minute, tá? Deixa dessa maneira aqui. Aqui embaixo, você vai colocar qual que é o gatilho. Nesse caso, vai ser Changes Involving Specific Folder, tá bom? Deixa desse modo. E aqui você selecionar a sua pasta. Então, quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer a minha pasta de currículos. Eu vou selecionar ela. E eu quero que sempre que chegar um novo currículo, ele comece esse fluxo aqui, tá bom? E aqui embaixo vai ter o Watch For, que é espere por qual condição a gente quer esperar e quando ela acontecer, seja iniciado o nosso fluxo. Nesse caso, vai ser essa primeira aqui, ó, quando um arquivo for criado. Então você clica aqui, File Created, tá bom? Perfeito. Pode deixar dessa maneira aqui, perfeito. Agora eu posso ir lá no meu Google Drive, tá bom? Nesse meu Drive aqui, eu já tenho a pasta currículos. Se você não tiver uma, cria aí no seu Google Drive, que não tem problema nenhum. Pode ser currículos, pode ser o nome que você preferir, tá bom? E aqui embaixo, como eu disse, eu vou deixar um documento com o link de todos os arquivos, incluindo esses currículos de teste que eu tenho aqui pra gente, ó. Nesse caso eu tenho alguns currículos, tá bom? Eu tenho de copywriter, gestor de tráfego, designer, social media, sendo que 3 deles são currículos completos, com todas as informações bem preenchidos. E o de social media é um currículo aqui
como já está no próprio nome, ruim, tá bom? Então, se for um currículo ruim, já para a gente ter aqui uma avaliação pela IA, tanto de currículos bons quanto de currículos ruins, ok? Nesse caso, eu posso colocar aqui o do copywriter, eu vou arrastar para minha pasta, tá bom? Ele já vai ser criado aqui no Drive, perfeito. E agora eu posso vir no N8N e clicar aqui ó, em Fetch Test Event, tá bom? Ele vai pegar um arquivo lá do meu Drive. Trouxe aqui todas as informações, tá bom? Então, permissões, tudo que a gente precisa em relação a esse arquivo, ok? Então, perfeito, a gente já tem tudo que a gente precisa aqui, inclusive essa informação aqui, ó. Deixa eu ver, acho que ela tá aqui embaixo. Essa daqui, ó, esse ID, que é o ID do nosso arquivo, tá bom? Então, é o ID daquele PDF que tá lá dentro do Google Drive. Perfeito, você pode fechar aqui dentro e agora você pode clicar nesse maisinho aqui, ó. Clica nele e você vai poder adicionar um novo Node. E agora a gente tem um mundo de possibilidades aqui, tá bom? Quero te apresentar qual que é esse novo mundo. Primeiro, a gente vai ter vários tipos de nodes. Então, a gente vai ter aqui em cima os nós de AI, ou seja, de inteligência artificial. Tudo que for relacionado à inteligência artificial vai estar aqui, tá bom? A gente vai ter os nós de Action in App, ou seja, de ações dentro de aplicativos, aqueles aplicativos que o próprio N8N já facilita para você. Você pode trabalhar com eles diretamente, ok? Então, tem todos eles aqui. A gente vai ter também o de Data Transformation, ou seja, para você transformar alguma data, alguma informação. Então, aqui a gente tem o Code, tem o DateTime, tem o DateFields, o Filter, o Limit, tudo isso são vários tratamentos que você pode fazer com dados aqui dentro do seu fluxo, tá bom? Então, você pode fazer vários tipos de tratamentos, ok? Então, nesse caso, eu nem vou começar ainda aqui a mexer nisso, mais para frente, conforme a gente for colocando, a gente vai ver, porque são vários nós que a gente tem aqui dentro, vários nodes, tá bom? Pode voltar aqui agora. A gente vai ter também o de Flow, ou seja, de controle de fluxo. Então, vai ter o filter novamente, tá? O filter serve tanto para tratamento de dados quanto para controle de fluxo, tá? Vai ter o if, vai ter o loop, vai ter o merge, vai ter o switch, vai ter vários tipos aqui que permitem que você manipule o seu fluxo. Então, de acordo com alguma condição, o seu fluxo continua ou não, ou ele vem para um determinado caminho, ou ele vem por outro determinado caminho, tá bom? Basicamente, essa é a função do filter, tá? Do filter não, perdão, dos nodes de controle de flow, de fluxo, ok? Você consegue trabalhar aqui como que vai funcionar o seu fluxo, perfeito? Em seguida, a gente tem os nodes core, ou seja, os nodes principais que você vai utilizar, que é o Code, a chamada API, o webhook, tá bom? O Code não necessariamente você vai utilizar, ele é opcional, você pode tanto utilizar o Code para alguma coisa ou não, tá bom? Porque aqui você consegue colocar códigos personalizados, mas na maioria dos casos a gente não utiliza, ok? Somente o que o próprio N8N entrega já pronto, já funciona perfeitamente. E aqui a gente vai ter, por exemplo, a chamada API, o webhook e outras informações. O principal aqui, na verdade, vai ser a chamada API, tá bom? O HTTP request e o webhook, ok? E agora eu quero te explicar o que são cada um deles e como cada um deles funciona. Então vem aqui comigo que eu vou desenhar novamente. Eu imagino que você já deve estar cansado dos meus desenhos, mas a gente vai precisar dele para entender melhor. Aqui no meio, eu vou ter o meu servidor, tá bom? Que pode ser o servidor do Drive, do Calendar, pode ser de e-mails, pode ser, por exemplo, do Instagram, tá bom? Do WhatsApp. Eu vou ter o servidor aqui dentro, ok? E esse servidor, ele armazena várias informações. Então, ele, por exemplo, o do WhatsApp, ele armazena o número da pessoa, mensagens, informações aqui dentro. O e-mail vai armazenar outras informações. O do Drive vai armazenar pastas, arquivos, várias informações desse tipo, tá bom? E o que acontece? A gente vai ter duas coisas muito importantes. A API, tá bom? E depois o webhook. O que são cada um deles, né? E o que cada um deles vai fazer. Primeiro, a API é um modo de integração. Então, quando um servidor tem uma API, quer dizer que você, essa bolinha aqui do lado, consegue fazer uma requisição, um pedido para esse servidor. Então, você pode pedir, por exemplo, aqui para o Drive te retornar um arquivo. Ou você pode pedir para esse servidor enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, são exemplos que a gente vai utilizar aqui dentro. Então, basicamente, uma API é um meio de integração, onde você faz um pedido, tá? Então, vou até colocar aqui o nosso pedido. Você pede alguma coisa aqui através da API. Então, envia uma mensagem, me traz esse arquivo, envia um e-mail. Tudo isso são pedidos que você pode fazer através de API, tá bom? Ou, por exemplo, me retorna o número desse contato, me retorna o nome desse contato, me retorna o nome desse arquivo. Tudo isso são coisas que você pode pedir através da API. Então, você pode criar novas informações, atualizar, apagar e até mesmo pedir alguma informação, ok? E depois, essa API, esse servidor, vai te retornar uma resposta, que pode ser qual que é as informações desse novo arquivo criado. Naquele caso que a gente falou que, me traga o nome desse contato. Qual que é o nome desse contato? Ele pode te retornar se foi feito ou não a ação. Então, vamos supor que você quer excluir um e-mail.
ele vai retornar para você se esse e-mail foi excluído ou não. Então aqui embaixo você vai ter um retorno, tá? Ou seja, quando você pedir uma coisa, a API ela te traz o retorno, seja informando se foi criado ou não, se foi apagado ou não, ou retornando informações sobre o que você pediu, tá bom? Então a API basicamente é isso, é o meio de você se comunicar, de você se integrar com outras plataformas, seja Instagram, WhatsApp, com todos os serviços do Google, com a Microsoft, com o que você quiser, você pode fazer isso através de API, contanto que eles liberem, tá bom? Nem todas as plataformas liberam, mas a maioria hoje em dia sim. Em seguida, a gente vai ter aqui o nosso webhook, tá? Que esse webhook, qual que é a diferença dele? Ele também retorna dados pra gente, só que a diferença é que a API, ela é reativa, tá? Então vou colocar aqui, ó, reativa. Ou seja, quando você pede alguma informação, ela retorna para você. Depende de você ir lá e pedir que ela te traga uma informação. Já o webhook, ele vai ser proativo. Então, proativo. O que acontece? Sempre que acontecer alguma coisa aqui no servidor, ele te avisa. Ele é como se fosse aquele vizinho fofoqueiro que fica lá na rua, só observando tudo, e assim que acontece alguma coisa, ele vai te avisar. Tenho certeza que você já viu um desse, ou já teve um desse, seja na sua rua, no seu prédio, mas sempre tem, tá bom? Então, basicamente, esse webhook. Sempre que acontece alguma coisa aqui no servidor, ele te avisa. Então, ele vem e retorna uma informação para você sempre que acontece algo lá dentro. E essa minha seta aqui, honestamente, ela ficou bonita, viu? Comparada com as outras, ela ficou perfeita. Então, aqui, ó, aconteceu algo, ela te avisa. Então, sempre que acontecer alguma coisa dentro do servidor, então vamos supor, o Google Drive criou um novo arquivo. Então, ele vai te avisar, tá bom? Nesse caso, o Drive não tem essa opção. Então, o WhatsApp, ele tem essa opção através de meios oficiais e não oficiais. A gente vai ver isso daqui mais pra frente. Mas, sempre que acontecer alguma coisa, ele vai te avisar. Então, chegou uma mensagem nova, ele te avisa. Alguém saiu de algum grupo que você tá, ele te avisa, tá? Tudo isso você pode configurar, você pode determinar o que você quer receber de aviso e o que você não quer receber de aviso, ok? Mas saibam que você consegue receber notificações utilizando webhooks, tá bom? Essa é a função do webhook. Sempre que acontecer alguma coisa, ele te avisa e com isso você consegue continuar o seu fluxo, ok? Então, API webhook você sempre vai utilizar, ok? Inclusive, se a gente voltar aqui no N8N, todos esses nodes aqui, ó, de aplicativos, eles fazem chamadas APIs, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, o Drive, que é o que a gente vai utilizar em seguida, vou até colocar aqui já ele, ó, Google Drive, você vem em Download File, tá? Nesse caso aqui, é uma chamada API lá para o Google Drive, porém, o próprio N8N meio que já deixa pronto para a gente. Então, a gente não precisa configurar todo o resto da chamada API. A gente pode só vir aqui e selecionar quais informações a gente quer pegar, tá bom? Então, fica muito mais fácil, muito mais simples a gente trabalhar com o Google Drive, tá bom? E com esses outros sistemas, mas saibam o que é uma API, porque é importante, porque ela vai te dar muita liberdade na hora de você criar as suas automações. Então, perfeito. Já tenho aqui dentro o meu Google Drive, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou abrir ele, tá bom? Eu vou vir nesse lado aqui, e vocês vão reparar uma coisa a partir de agora. Lembra que eu falei que dentro de uma automação a gente tem o input, o processamento e o output? Dentro dos nós do N8N, é a mesma coisa. Na lateral, eu vou ter os inputs. Ou seja, tem todas as informações aqui sobre o que acontece ao longo do meu fluxo, tá bom? Então, nesse caso, a gente só tem o Google Drive, tá bom? Mas tudo que vier antes desse fluxo aqui, antes desse node, na verdade, perdão, tudo que vier antes desse node aqui, eu vou ter acesso aqui dentro. Então, eu vou conseguir pegar esses dados e trabalhar com eles, ok? E aqui dentro, no meio, eu vou ter todo o meu tratamento com esses dados, todo o meu processamento. O que eu quero fazer, quais dados eu quero pegar, quais dados eu vou utilizar, o que ele vai me retornar, tudo isso eu faço aqui dentro. E aqui do lado, no output, eu vou ter a saída desse node. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui, ó, eu já vou definir esse file aqui como by ID, tá bom? Vou vir aqui do lado, eu vou expandir novamente esse nó do Google Drive, tá bom? E eu vou descer lá embaixo. Esse é o ID do meu arquivo lá dentro. Então, eu posso arrastar para cá, tá bom? Ele já vai me trazer esse ID aqui dentro, ó, de forma dinâmica. Então, sempre que eu tiver aqui um novo arquivo, ele vai me trazer exatamente o ID daquele arquivo, tá bom? Eu não coloco aqui de forma fixa. Eu arrasto para cá e coloco de forma dinâmica, ok? Essa é uma das coisas que o N8N permite a gente fazer. E aqui, a gente tem essa expressãozinha aqui. Por enquanto, você não precisa focar tanto nisso, mas saiba que você consegue fazer diversos tratamentos com elas. Então, você consegue trazer aqui novas informações de forma dinâmica e fazer o tratamento que você quiser com essas informações. Então, transformar em minúsculo, transformar em maiúsculo, sortear alguma informação, tudo isso você faz. Você consegue fazer, na verdade, através da expressão. Então, perfeito. Coloquei aqui o meu ID. E agora, se eu der um execute step, ele vai baixar esse arquivo, ó. Tá executando o meu fluxo. E agora, perceba que eu tenho a tríade completa. Eu tenho um input, ou seja, todos os dados de entrada do meu fluxo, tudo que veio antes desse node aqui. E eu tenho meu output,
todos os dados de saída dele, tudo que foi me retornado daquele node, tá bom? Então eu tenho a entrada, o input aqui dentro, eu tenho o processamento desse node, eu tenho a saída dele, a informação que ele me retorna, tá bom? Então tudo isso através do próprio Google Drive. Então tudo isso é exatamente o mesmo processo que a gente tem de uma automação, a gente também vai ter em cada node, perfeito? Agora, aqui embaixo, eu vou clicar em Add Option, tá bom? Vou vir aqui, ó, em Google File Conversion, para a gente converter o arquivo. Vou clicar em Add Conversion, tá bom? Eu vou definir que Google Docs vai ser transformado em Rich Text, em text, na verdade, então vai ser somente um arquivo de texto. E por enquanto é isso. Agora eu já posso fechar aqui o meu Google Drive. Eu vou trazer uma nova informação, um novo node. Então eu posso arrastar aqui novamente, tá bom? E eu vou colocar um extract from file, ou seja, eu quero extrair de um arquivo. E nesse caso vai ser um arquivo de PDF. Então eu vou pegar aqui o extract from PDF, perfeito. E agora eu posso só dar um execute step. E olha só a mágica acontecendo. Ele já me trouxe aqui todas as informações do meu PDF. Então número de páginas, quem criou e tudo mais. Nesse caso, como eu não tenho nos metadados do meu PDF, ele não me traz, tá bom? Mas o importante é que aqui em text eu tenho todas as informações do meu currículo, tá? Então eu posso vir aqui, ele vai me permitir ver todas as informações aqui dentro. Então o nome, qual que é a profissão dele, quais são os dados pessoais, qual que é aqui tudo que a gente tem do nosso contato, tá bom? Inclusive as habilidades, os idiomas, que todas essas informações, se eu vir aqui no Drive e clicar para abrir esse currículo, eu tenho aqui dentro. Então, nome, profissão, dados pessoais, habilidades, idiomas, tudo isso dentro do meu PDF e eu consigo ter acesso com o N8N, tá bom? Então percebam que aqui eu tenho meu Google Drive, que ele baixa o arquivo, eu tenho meu extract from file, onde ele vai extrair as informações desse arquivo, tá bom? E eu tenho também o retorno de cada um deles. Então eu sempre tenho aqui um input, ou seja, aqui eu tenho o download file, todas as informações aqui que ele tem, tá bom? Eu tenho o Google Drive, que também tem todas as informações que eles retornam, toda a saída deles, ok? E aqui no meio eu tenho o extract from file, que vai processar esse PDF, que vai extrair as informações dele, e depois eu tenho a saída desse node, que nesse caso é todos os dados aqui do PDF sendo extraídos. Então, perfeito, eu posso fechar aqui agora, tá? Já tem aqui o extract from file. E lembre-se sempre, pessoal, de um ponto muito importante. No meu fluxo, eu só consigo pegar informações do que veio antes dele, tá? Se eu abrir aqui, por exemplo, o download file, eu não consigo pegar as informações daquele extract from file, tá? Aqui, ó, em nenhum canto eu consigo pegar elas. Por que eu não consigo pegar? Porque eu só consigo pegar o que vem antes do meu fluxo, tá? Por que isso acontece? Porque a gente não consegue pegar informações de algo que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, eu não consigo saber o que vai acontecer depois de amanhã. E com base nisso, eu não consigo ter memórias do que aconteceu depois de amanhã. Entende? A mesma coisa no meu fluxo. Eu só consigo me lembrar, só consigo saber de coisas que já aconteceram. Se eu tentar lembrar de algo que não aconteceu, não tem como, tá? Porque ainda não aconteceu, então não tem nem como eu lembrar. A mesma coisa com o nosso fluxo. Eu não tenho como acessar aqui do extract from file no download file. Não tenho como pegar uma informação que ainda nem aconteceu, tá bom? Aqui dentro. Não tenho como tentar lembrar, como pegar alguma informação de algo que ainda não aconteceu. Então eu só consigo pegar informação de tudo que veio antes. Perfeito? Então aqui agora a gente já colocou o nosso extract from file, que ele extrai informações, ok? E agora a próxima etapa é colocar um outro node aqui, que vai ser de AI. Então vem aqui em AI e vem aqui, ó, Information Extractor. Agora a gente está chegando aqui numa parte bem legal do nosso curso, que é a parte de conseguir trabalhar com inteligência artificial, tá bom? E aqui eu quero trazer alguns conceitos muito importantes para você. Nesse caso, se a gente voltar aqui, ó, eu vou clicar novamente para adicionar um novo node, vou vir em AI, a gente vai ter aqui algumas opções, como AI Agent, que é o mais interessante, né, que todo mundo fala, que são os agentes de IA, e tem esses outros aqui. Por que eu não peguei um AI Agent? Eu vou trazer para o ScaleDraw e eu vou desenhar algumas coisas, tá bom? Inclusive, eu vou colocar aqui do lado esse AI Agent, para a gente comparar esses dois. Então, eu vou copiar, tirar um print aqui, tá bom? E eu vou colar aqui no nosso desenho. Perfeito. O que acontece? Todo agente de IA, tudo que a gente for fazer com inteligência artificial, vai possuir isso daqui, ó, um modelo, tá? Então, eu tenho um modelo aqui, eu tenho também aqui o chat model, tá? O que é esse modelo? É o cérebro do nosso agente, tá? Então, por exemplo, vai ser um GPT, que é o modelo do chat GPT, vai ser um Gemini, vai ser um DeepSeek, vai ser um Claude. Esses são modelos de inteligência artificial, tá bom? A gente tem vários modelos, como, por exemplo, recentemente, a gente teve o GPT-5. A gente tem, por exemplo, o Gemini 2.5 Flash. A gente tem vamos supor, tem o DeepSeek R1. Tem vários modelos, entende? Então, nesse caso, a gente sempre vai ter que escolher um modelo para nossa inteligência artificial. Só que qual que é a questão? Todo mundo fala muito do AI Agent. E eu não julgo. É o mais interessante, é o mais legal, é o que tem mais possibilidades, tá? Então, dentro do agente de IA, a gente sempre vai ter esses três conjuntinhos aqui, ó. O nosso modelo de inteligência artificial, tá bom? Como eu citei,
a memória dele, tá? Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui para baixo, ó. A memória dele, tá bom? E a ferramenta dele. Ou seja, por definição, só é um agente de inteligência artificial quando ele possui ferramentas. Ou seja, ele consegue interagir com o mundo exterior. Então, enviar mensagens, baixar um arquivo no Google Drive, pegar informações, enviar informações, tudo isso, tá bom? Por definição, só é um agente de inteligência artificial quando tem acesso à ferramenta. Ou seja, ele consegue interagir com o mundo exterior, tá bom? Então, por isso eu quis colocar aqui do lado. O que acontece? Qual que é a diferença, por exemplo, do Information Extractor com o AI Agent? O Information Extractor, ele é basicamente uma inteligência artificial, tá bom? Da mesma forma. Ele não é um agente de IA, tá bom? Porque, como eu disse, ele não tem acesso a ferramentas, mas ele é muito legal porque, através dele, eu consigo fazer isso daqui, ó. Eu consigo vir no meu N8N, tá bom? Eu consigo pegar esse text aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu text e vou arrastar aqui pro lado, tá bom? Então, percebam que aqui eu tenho todo o meu texto, tá? Para um ser humano, é muito fácil identificar essas informações. Então, eu consigo pegar o nome da pessoa, qual que é a profissão dela, endereço, telefone, o e-mail, o LinkedIn, o objetivo, tudo isso aqui dentro, tá bom? Porém, se eu tentasse fazer isso daqui através do meu fluxo mesmo, pegar essas informações, eu não conseguiria. Para um ser humano, é muito fácil ler esse texto e extrair elas. Mas, dentro do meu fluxo, eu não consigo. Eu teria que ter todos os currículos na mesma estrutura, da exata mesma forma, para conseguir extrair esses dados. E a gente sabe que cada pessoa envia de forma diferente. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente precisa utilizar inteligência artificial para a gente conseguir identificar algumas informações específicas, tá? Que nesse caso vai ser o nome, a profissão, o número de telefone, tá bom? Tudo isso aqui a gente vai querer separar, conseguir pegar de forma individual, tá bom? Então, se eu voltar aqui dentro, qual que é a diferença? O meu agente de IA, eu poderia fazer isso aqui também, só que com mais esforço. Então, eu teria que colocar todo ali uns detalhes a mais, que, cara, se eu vir no meu Information Extractor, é só eu abrir aqui o N8N, eu posso fechar aqui, e aqui tem os atributos. Então, eu posso adicionar aqui embaixo, ó, quais informações eu quero pegar. E aqui eu só falo, ó, eu quero o nome, tá? Então, eu coloco aqui nome, eu coloco a descrição, eu falo assim, ó, o nome da pessoa. Aí que eu posso colocar a profissão, tá bom? Então, profissão, deixa eu só agitar aqui, ó, profissão. Gosto de colocar sem acento, tá bom? E eu posso falar profissão que a pessoa trabalha. Perfeito. E aqui, por último, eu posso colocar o número, tá? Então, o número da pessoa com DDD mais... DDI, na verdade, que é ali o mais 55, né? Mais DDD. E coloco aqui, ó, um exemplo de formato. Então, 551187650294. Só um exemplo aqui para formar um número completo. E agora eu já consigo, por exemplo, pedir para ele me retornar as informações dessa pessoa, tá bom? E tudo isso aqui separado para trabalhar no meu fluxo, ok? Então eu vejo muita gente falando de agentes de IA, mas o próprio N8N, ele entrega aqui várias opções de agentes, ó, se eu vim aqui dentro, como, por exemplo, Information Extractor, que ele vai extrair informações, análise de sentimento, então ele consegue receber um texto e analisar ele. Então, falar se é um texto negativo, positivo, analisar se aquele texto se refere a, por exemplo, no meio jurídico, se refere a uma petição, se refere a uma licitação, tá bom? Ele consegue fazer essa análise. Eu tenho aqui, por exemplo, o Summarization Chain, que é um node específico para você resumir informações. Eu tenho o Text Classifier, que ele consegue classificar diferentes textos. Opa, bati até aqui no microfone, ó. Ele consegue classificar diferentes textos em diferentes segmentos, tá bom? Então, a gente tem várias opções aqui dentro, ok? Então, por isso eu quis trazer esse primeiro, sem ser um agente de IA, para mostrar para vocês que nem todos os problemas são resolvidos com a agente de IA. Às vezes tem um outro node dentro do próprio N8N que vai ser mais útil, mais eficiente e que você não precisa aqui do AI Agent, tá bom? Mas já entendam que todo agente de IA, agora todo node de IA vai ter uma coisa, um modelo, tá bom? Que é o cérebro da sua IA. Então, o cérebro da sua IA, cérebro AI, eu só trazer aqui para o lado. Então, todo agente de IA, tudo que você fizer com inteligência artificial vai ter um modelo, ok? E agora, todo agente de IA vai ter isso daqui. Um modelo também, inclusive, tá? Então, vou reforçar aqui, sempre vai ter um modelo, não tem como não ter. Vai ter uma memória, perfeito, e vai ter uma tool, uma ferramenta, tá bom? Então, você consegue colocar isso aqui sempre no seu AI Agent. E aí você avalia. Cara, eu preciso colocar memória? Não preciso. Eu preciso colocar ferramenta? Não preciso. Então, você não tem por que utilizar um AI Agent. E agora, com base nisso, você sabe que sempre que você for utilizar um AI Agent, você vai ter isso daqui. Um modelo, tá? Isso daqui tem que ter, é obrigatório. E, por exemplo, uma tool, tá bom? É obrigatório colocar memória e tool? Não é obrigatório. Mas, por definição, só é um agente de IA quando tem ferramenta, tá bom? E se você não precisa colocar uma ferramenta, não tem necessariamente por que você utilizar um AI Agent,
tá bom? Às vezes vai ter um Node melhor que vai te servir com mais eficiência aqui dentro do N8N, tá bom? Isso aqui é algo bem, digamos que avançado, tá? Não é tão avançado assim, tá? Mas para esse primeiro passo é algo um pouco mais avançado e eu já quis trazer para que você tenha esse conhecimento. Que primeiro, nem sempre o que as pessoas estão vendendo para você e falando que é um agente de IA é um agente de IA, tá bom? Porque por definição, como eu disse, precisa ter uma ferramenta, tá? Precisa ter uma tool aqui dentro. Se não tiver uma ferramenta, ele não é um agente de IA, por definição, ok? E segundo, para você saber avaliar quando que você tem que utilizar um agente de IA e quando que você não precisa. Você pode utilizar um outro node de IA e às vezes, e agora a cabeça de vocês vai explodir, porque eu vejo todo mundo falando que você tem que utilizar IA, às vezes tem alguns problemas que você não precisa resolver com inteligência artificial. Eu vou trazer até aqui para perto de mim, para você realmente entender isso. Alguns problemas você não precisa resolver com inteligência artificial. Às vezes, só de você colocar ali algum trabalho muito bem feito de fluxo, já vai solucionar o problema e já vai resolver perfeitamente, tá bom? E isso é legal porque, geralmente, quando a gente coloca agentes de IA, a gente tem duas questões aqui principais que vão pesar muito na nossa decisão. Que a primeira é o custo, é o primeiro de tudo, porque sempre que você for utilizar IA, você vai ter um custo, tá bom? Ah, Lucas, eu vou colocar aqui numa empresa um modelo gratuito que me falaram lá do Grok. Cara, se é algo pequeno, com pouca execução, beleza, tá? Vai ser gratuito. Mas se é algo grande, algo em escala, não vai ser gratuito, tá bom? No jogo pequeno, tudo é muito barato, tá? Quando você tá ali no pequeno, no raso, tudo é muito barato, tudo é muito fácil. Mas agora, quando você vai jogar o jogo de verdade, aí sim as coisas começam a ter custo, mas fica tranquilo que esse custo geralmente vai ser repassado para o seu cliente, ok? Então, ali vai ter a questão do custo e, segundo, da demora, tá bom? Sempre que eu rodo aqui um agente de IA dentro do N8N, ele vai demorar ali mais ou menos uns 2 a 3 segundos, dependendo da função, porque pode ser mais, tá bom? Para gerar a resposta ali que eu pedi. Então, ele sempre vai acarretar também em um tempo maior de execução do meu fluxo, ok? Então, nem sempre você precisa colocar um agente de inteligência artificial, ok? Então, uma parte que eu nem precisava trazer aqui agora, mas eu já quero trazer para que você tenha essa consciência de analisar o problema que você quer resolver, identificar se você precisa de um agente de IA ou não, e sequer se você precisa de uma inteligência artificial para resolver o problema, tá bom? Então, partezinha aqui talvez nem muito necessária, talvez eu nem precisasse falar isso aqui, mas eu gosto sempre de falar isso porque eu acho muito importante, tá bom? Então, agora volta aqui comigo para a tela, ok? A gente já tem aqui o nosso Information Extractor, o AI Agent, você já entendeu o que é cada um deles, já entendeu como funciona o agente de IA, que ele sempre vai ter essas questões aqui, tá bom? Sendo essencial somente, tá bom? Pelo menos dentro do N8N, você só é obrigatório colocar o modelo, tá bom? Você não precisa, por exemplo, colocar ferramenta ou memória para utilizar. O principal é só o modelo. Como obrigatório, você somente vai ter o modelo, tá bom? No N8N. Então, para você fazer ele rodar, para você fazer ele funcionar, a única coisa aqui que é obrigatória é ter um modelo, tá? Agora, memória e ferramenta, você não precisa dele para que o N8N consiga executar. Mas para ser considerado um agente de inteligência artificial, ele precisa de pelo menos ferramenta, tá bom? É isso que define um agente de IA, tá bom? Então, entendido isso, agora a gente pode voltar aqui para o N8N para continuar o nosso fluxo. Então, aqui eu vou remover o meu agente, tá? E agora, a gente vai pegar uma chave API, tá bom? Então, lembra que a gente falou de APIs? Que a gente pediu uma informação para alguém? Agora a gente vai ter a chave API. A chave API é o que garante que a gente tem acesso àquela porta. Então, para você abrir uma porta que está trancada, você precisa de uma chave, correto? A mesma coisa é com os servidores, tá bom? Com outras empresas. Para você pedir alguma coisa para ela, você precisa ter a chave que abre aquela porta, tá bom? Basicamente isso que é uma chave API. Ela vai abrir uma porta para você que vai te retornar uma informação. Nesse caso, você pode abrir uma nova guia aqui também no seu navegador. Eu vou deixar o link no documento, tá bom? Vai estar tudo lá muito bem explicado. E que você coloca AI Studio, tá bom? Que vai ser o Google AI Studio. Você pode abrir aqui. E aqui você consegue pegar uma chave API gratuita, tá bom? Para você utilizar os modelos do Google, o Gemini, tá bom? Então você pode vir aqui, embaixo aqui, ó, na barra lateral esquerda, em Get API Key, tá bom? Que é uma chave API. Você pode vir aqui em Create API Key, tá bom? Aí você pode selecionar o projeto. Nesse caso, eu vou selecionar curso gratuito N8N. Vou criar uma chave API, tá bom? Clica aqui, ó. Ele já vai dar a opção de você copiar a sua chave API que ele vai te entregar. Só esperar ele gerar. Perfeito, gerou aqui a minha chave. Agora você pode copiar, tá bom? Volta aqui no N8N, vem aqui em modelo e seleciona aqui o modelo do Gemini. Então, Google Gemini Chat Model. Aqui em cima você vai vir em credencial, tá bom? Clica para criar uma nova credencial e que você vai colocar a sua chave API. Pode inserir, dar um save e perfeito. Tá? Agora você já consegue executar aqui o seu agente de IA. Você já tem ele rodando aqui. Inclusive, eu vou abrir aqui ele e vou vir aqui em cima em Execute Step. Vou rodar ele aqui dentro. E olha só, ele já me retornou as informações da pessoa. Então, lembra que eu falei aqui, ó, que antes eu tinha um texto,
tá bom? Você vê aqui em Table, ó, eu tenho um texto enorme, que eu não consigo puxar nenhuma informação específica dele. Se eu vier aqui, por exemplo, no esquema, eu consigo pegar o formato do PDF, a linguagem dele, consigo pegar se ele está linearizado, seja lá o que isso significa, consigo pegar o autor, tá bom? Eu consigo pegar aqui, ó, e arrastar para cá para dentro, para trabalhar com essa informação, tá bom? Porém, essas informações aqui do texto, eu não consigo pegar, porque é um texto corrido, tá bom? Então eu não consigo pegar essas informações e trabalhar com ela dentro do meu fluxo. E agora com o Information Extractor eu consigo. Então eu tenho aqui o nome, que ó, já tem aqui em cima, Marcos Vinícius Oliveira, a profissão dele, tá bom? E eu tenho também aqui embaixo, ó, deixa eu ver aqui o número dele. Então percebe que inclusive ele me manda o número, que vai ser 41, né, o DDD, e as outras informações, e aqui eu tenho esse número tratado. Então, com DDD, com DDI, nesse formato aqui que eu preciso para depois, por exemplo, enviar uma mensagem para ele, tá bom? Então, eu tenho todas essas informações aqui muito bem estruturadas, graças à inteligência artificial. Então, vou dar um execute. Perfeito. Agora que a gente já tem essas informações, o próximo passo que eu vou querer fazer aqui é conseguir trabalhar com informações personalizadas no meu agente, tá bom? Então, qual que é a vantagem, pessoal? Muita gente só mostra que você pode vir aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, um Node AI, tá bom? E eu vou pegar esse Basic LLM Chain, que a gente vai usar daqui a pouco. Aqui em cima, esse Source for Prompt vai ser o User Message, tá? O que é o User Message? É aquela mensagem do usuário. Ou, por exemplo, a mensagem, o conteúdo que você quer tratar no seu fluxo, tá bom? Então, você acabou de receber e que você quer tratar aqui dentro. Nesse caso, você seleciona aqui, ó, como define below, tá bom? A maioria das pessoas só te mostra que você pode vir aqui e colocar uma informação fixa. Mas, na verdade, você consegue personalizar. Isso é muito bom e a gente chama de engenharia de contexto. O que isso significa? É você conseguir modificar o contexto para a inteligência artificial de acordo com o que você tem aqui dentro. Então, você consegue ter respostas muito mais personalizadas e melhores, ok? Então, agora eu vou fechar aqui esse Node, tá bom? A gente vai continuar construindo esse agente. Então, vamos fechar aqui. Eu vou fechar. E aqui, o próximo passo vai ser Google Sheets, tá bom? Então, pesquisa aqui, ó, Google Sheets. Opa, Google Sheets. Clica aqui e vem em, deixa eu ver, Get Rows in Sheet, tá bom? Seleciona aqui. E agora, a gente vai criar uma credencial pro Google Sheet. Lucas, de novo todo aquele processo? Não todo, mas uma parte dele, tá? Infelizmente, não tem jeito. A gente precisa criar aqui uma nova credencial. Ele poderia simplesmente utilizar do Google, né? Mas fazer o quê? Nesse caso, eu acho que já até está configurado, tá bom? Então, beleza, menos mal, tá? Vai ser até melhor. Você pode vir aqui em Sign in with Google, tá? Clica aqui dentro. E agora, você já pode colocar aqui a sua conta. Seleciona aqui a sua conta. Nesse meu caso é a Ronaldo Almeida. Vou selecionar aqui tudo. Eu vou dar um continue, tá bom? Beleza, posso fechar aqui. Posso fechar esse aqui também. E agora, a gente pode colocar aqui a nossa planilha, tá bom? Então, você pode vir aqui em Document, aqui embaixo, então, para selecionar a sua planilha. Lembrando que eu vou disponibilizar essa planilha para você. Inclusive, eu posso vir aqui no Drive, ó. Deixa eu vir aqui na minha pasta de fora. Eu tenho aqui essa planilha, tá bom? Onde eu tenho a vaga para qual a pessoa está se aplicando, qual que é a descrição daquela vaga, tá bom? Quais são os requisitos, as habilidades obrigatórias e os diferenciais, ok? Tudo isso aqui bem legal para a gente poder personalizar o prompt do nosso agente, tá bom? Então eu posso voltar aqui no N8N, aqui eu posso selecionar essa planilha, eu vou entregar para você ela, lembrando que essa planilha tem que estar no formato do Sheets, tá? Ou seja, ela precisa estar nesse formatozinho aqui, ó, sem aparecer os XLSX aqui, tá bom? Se você colocar uma planilha aqui do Excel, por exemplo, não vai funcionar, tá bom? Através desse Node do N8N, você só consegue pegar arquivos do Google Sheets, perfeito? Então, beleza. Agora você pode voltar aqui no seu N8N e aqui no Sheet você vai pegar, aqui coloca por From List, então aqui do lado, e seleciona qual que é a planilha que você quer pegar. Nesse caso vai ser a Sheet 1, tá bom? E eu vou colocar aqui um filtro. Vou colocar Add Filter, tá bom? E vou selecionar que o filtro vai ter que ser uma vaga, tá? Então eu vou colocar aqui vaga, a coluna é a vaga, tá bom? E vou colocar que ela tem que ser igual a esse valor aqui, que no caso é o valor da profissão, que nesse caso é copywriter, tá? E se eu der um execute step, ele vai procurar lá dentro dessa profissão e ele já me retorna aqui a linha e os valores dela. Então me retorna aqui, ó, linha 5, vaga copywriter e toda a descrição dessa vaga. Então qual que é a descrição dela, quais são os requisitos, as habilidades obrigatórias e os diferenciais, tá bom? Então perfeito, a gente já tem aqui agora pegando informações dinâmicas. E por que isso é legal? Porque a gente vai conseguir personalizar o prompt do nosso agente de IA, tá bom? Então a gente pode vir aqui pro lado e agora conectar com o nosso Basic LLM Chain, tá? Então vou conectar ele aqui. Lucas, eu não tenho esse Node, o que é que eu faço? Clica aqui no maisinho, vem em AI e coloca aqui, ó, Basic LLM Chain, tá bom? Como eu disse, nesse caso, a gente nem precisa utilizar um agente de IA, perfeito? Então aqui no Source for Prompt, eu vou vir aqui e vou colocar como define below, tá bom? Que aqui vai ser o prompt do usuário. Nesse caso,
eu vou colocar aqui o currículo da pessoa, que é a informação que eu quero tratar no meu fluxo. E aqui embaixo, eu tenho a opção de Add a Prompt. Então, eu posso adicionar um prompt e o tipo dele, nesse caso, vai ser de sistema, tá bom? Eu tenho aqui AI, User e System. Qual que é a diferença entre cada um deles? O AI, eu vou dizer aqui até vocês mais para perto, o AI é para aquelas informações que uma outra inteligência artificial, ou essa daqui mesmo, está dando como contexto. Então eu posso colocar como AI, porque ele vai se lembrar como se ele mesmo tivesse escrito aquilo, tá bom? Aqui trabalhando como se fosse uma memória da inteligência artificial, ok? Então ele vai meio que se lembrar como se fosse ele mesmo que escreveu aquilo. Em seguida, eu vou ter aqui o System, que vai ser basicamente os seus prompts, as suas instruções que você quer dar para a inteligência artificial. Então, tudo aquilo que você quer que ela siga de forma estrita, tudo que for instrução de fato que você fala para ela, trabalhe dessa maneira, produza esse resultado e faça isso daqui para mim. Foi bem autoritário, né? Tomara que não tenha nenhum exterminador do futuro vendo isso daqui a alguns anos, mas basicamente isso é o System. Ele vai mandar, tá? Só as instruções que você está mandando para sua inteligência artificial. E também a gente tem o de User, que, como eu disse, é aquela informação de um usuário, tá bom? Então, o que o usuário está pedindo, o que o usuário está solicitando, qual que é, por exemplo, nesse caso aqui, o currículo do usuário, tá bom? Então, tudo que for informação que você vai tratar diferente, que não é uma instrução, que você quer que a própria IA analise, responda, ou faça alguma tratativa com ela, você coloca como prompt de User. Bom, agora que a gente entendeu o que é o System Prompt, o User Prompt e o AI Prompt, a gente pode voltar aqui dentro e colocar o nosso agente de IA, colocar todos os nossos prompts dentro do Name2N. Então, volta aqui comigo para a tela. E aqui no tipo, você coloca como System, tá bom? Coloquei ali o de User e tudo mais, só para a gente exemplificar aqui, tá bom? E aqui eu vou colocar o nosso prompt de sistema, que são as instruções para o nosso agente, tá? Para a nossa inteligência artificial. E perdão falar agente, tá? Como eu disse, não é nem exatamente correto, mas é um costume e fica mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, vou acabar pegando essa licença poética aqui agora, tá? Colei aqui o meu prompt, tá bom? A gente tem o cargo, contextos, instruções, exemplos e passos que ele deve seguir, ok? Então, quem que é ele, qual que é o contexto dele, quais são as instruções, tá bom? Tudo isso referente à inteligência aqui que a gente precisa dele, tá bom? E aqui, esse prompt também vai estar no link aqui do documento embaixo desse vídeo, tá bom? Desse curso aqui. Então, você pode pegar lá dentro esse prompt para copiar e colar. E aqui no nosso prompt, eu só vou fazer mais um acréscimo aqui, tá bom? A gente já tem aqui o cargo, o contexto, instruções, tudo isso. Depois você pode parar para ler com calma, tá bom? Não vou ler ele todo aqui. E agora, aqui na parte de contexto, eu vou colocar aqui uma quebra de linha, né? Vou descer aqui embaixo e eu vou pegar do meu Google Sheets algumas informações. Então, eu vou querer pegar aqui a vaga, tá bom? Vou querer pegar qual que é a descrição dessa vaga. Então, coloca aqui a descrição. Coloca aqui os requisitos. Coloca aqui as habilidades obrigatórias. Então, habilidades obrigatórias aqui dentro. E depois coloca os diferenciais, ok? Que são as informações que a gente vai querer trabalhar aqui para nossa inteligência artificial. Aqui você coloca a vaga, coloca a descrição, os requisitos, tá bom? As habilidades obrigatórias e os diferenciais aqui pro lado. Tudo isso só copiando, só segurando e arrastando aqui, tá bom? Sem dificuldade nenhuma. E já percebe que aqui na esquerda eu tenho os inputs, né? Então cada node do meu fluxo e as informações dele. Do lado eu tenho as expressões. Então aqui é onde eu construo todo o meu texto, coloco as minhas informações fixas e dinâmicas. E aqui no resultado eu consigo ver como é que fica todo o meu prompt, todo o meu texto com as informações dinâmicas. Então percebe que aqui, ó, o vaga estava somente duas chaves, né? Cifrão JSON.vaga, que carrega esse valor aqui do lado, que é copywriter. Então aqui do lado ele já me mostra qual que é o valor que cada expressão aqui está carregando, tá bom? Então perfeito, exatamente da maneira que a gente quer, ok? Então posso fechar aqui agora, a gente já tem aqui o nosso prompt de sistema, tá bom? E aqui no prompt user message, eu vou pegar lá do meu extract from file, tá? Eu tenho aqui esse text, e eu quero que o meu agente analise esse texto. Então eu posso simplesmente pegar aqui, arrastar e colocar no meu prompt user message, ok? Então aqui já tem todo o currículo do nosso copywriter. Perfeito, eu posso fechar aqui e aí eu vou habilitar uma opção aqui dentro que é Require Specific Output Format, tá bom? Pode ativar aqui, é uma opção bem avançada assim, tá bom? Mas vai ser legal você saber que isso daqui existe, tá? Eu já vou mostrar como que você utiliza ela. O próximo passo é você colocar aqui o modelo, então vem aqui e coloca o nosso modelo. E repara que interessante aqui, ó, ele carrega esse asterisco aqui. Então você sabe que o output parser ele não é obrigatório, apesar de que se eu não colocar, não vai funcionar, tá bom? Mas o meu modelo, ele aqui é obrigatório. A única coisa que eu realmente preciso colocar, porque se eu não colocar, não vai funcionar, tá bom? Então agora eu posso voltar aqui e colocar o nosso Google Gemini Chat Model. Perfeito, tenho aqui ele, pode deixar aqui do lado, tá bom? E agora eu vou colocar o output parser, onde eu vou pegar ele. Eu vou pegar esse estrutura de output parser, tá bom?
vou selecionar aqui, tá? E na verdade, antes eu vou fazer uma coisa, só para servir de teste pra gente. Vou fechar aqui e eu vou desabilitar essa opção aqui. Eu vou dar um execute step. Você vai ver por que eu vou fazer isso. Tá girando aqui a minha mensagem, tá bom? Ó, tá rodando aqui o meu agente, ele vai gerar a nossa mensagem aqui. E no nosso prompt, eu pedi para ele retornar nessa saída aqui, ó. Então, o aprovado ou reprovado, ok? As observações sobre o currículo e a pontuação, tá bom? E aqui, percebe que ele me retornou um texto. Então, aprovado ou reprovado, aprovado. Observações, tá bom? E retornar aqui embaixo a pontuação. Legal, isso aqui é muito legal. Mas lembra que a gente tem aquele mesmo problema. Eu não consigo pegar aqui uma condição. Então, aprovado, não consigo pegar as observações. Eu não consigo simplesmente pegar nada aqui dentro, tá? Eu não consigo editar e trabalhar com cada uma delas de forma dinâmica. Eu só consigo ver esse texto. Para mim, que é humano, eu consigo identificar alguma informação aqui. Mas, novamente, para o meu fluxo, eu não consigo fazer isso. Então, é por isso que a gente vai utilizar uma saída estruturada, tá bom? Então, vem aqui do lado e ativa o Require Specific Output Format. Deixa ativado. E aqui dentro, eu vou conectar novamente aqui. Então, como eu já tinha aqui no meu fluxo, eu não apaguei. Então, vou deixar aqui, tá bom? Vou selecionar. E aqui dentro, eu vou utilizar Generate from JSON exemplo, tá? O que é JSON? JSON, basicamente, é uma estrutura de dados, ok? Que ele vai trabalhar dessa seguinte maneira aqui, ó. Então, eu sempre vou ter uma chave no começo, ok? Eu vou ter os meus campos, a gente também chama de chaves, ou seja, o meu estado, a minha cidade, ok? E eu vou ter o valor delas. Nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, Califórnia, que é um texto, tá bom? E aqui eu tenho uma lista de valores. Eu sei que é uma lista de valores porque está aqui, ó, entre colchetes, tá bom? Basicamente, isso daqui que é um exemplo de JSON, tá? Isso aqui que é um JSON, é basicamente uma estrutura de dados onde você tem o estado, tá? Você tem um campo, na verdade, eu chamei aqui pelo nome do campo, né? Você tem uma chave, um campo aqui dentro e tem o valor deles, ok? Nesse caso, eu não vou me aprofundar tanto em JSON, tá bom, pessoal? Porque senão a gente vai sair muito aqui do tema. Eu sei que esse curso já tá ficando um pouquinho longo, mas eu acho bem legal porque ele tá bem completo, ok? Mas, o que eu recomendo? Se você precisar de um JSON ou alguma coisa assim, o exemplo que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar também no documento embaixo da aula, e você também pode pedir, por exemplo, exemplos de JSON, ou, por exemplo, pedir um JSON para o próprio ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial. Então, você fala ali quais valores você quer carregar e ele já vai te produzir esse JSON, tá bom? É bem simples essa estrutura. Inclusive, eu vou criar aqui um do zero com vocês agora para você ver. Então, primeiro de tudo, todo JSON começa com uma chave, ok? Então, coloca aqui uma chave, tá? Essa chave aqui aberta para o lado direito, tá bom? E dá um Enter aqui. Agora, eu vou colocar o primeiro campo que vai ser status, então eu vou chamar de status. Eu vou colocar aqui 2 pontos, tá bom? E vou colocar aqui, entre aspas duplas, aprovado. Perfeito. Que aqui agora eu quero que ele me entregue no status se aquela pessoa foi aprovada ou reprovada, que eu consigo pegar de forma dinâmica no meu fluxo. Próximo passo é colocar uma vírgula. Sempre que eu for ter um valor depois desse último valor, eu coloco uma vírgula. Nesse caso, eu vou ter um outro valor que vai ser observação. Então agora eu posso descer aqui, posso colocar entre aspas duplas de novo, e vou colocar observação. Observação. Eu gosto sempre de evitar acentos, tá, pessoal? Eu coloco só observação. Se eu tenho, por exemplo, espaço, eu não coloco espaço, eu coloco um underline, coloco um traço. Não gosto de trabalhar com espaços nem acentuação. Coloco aspas duplas, 2 pontos, aí você coloca aqui currículo bem feito com X características, tá? É só um exemplo para a inteligência artificial saber como que ela tem que responder. Coloca aqui aspas duplas, vírgula novamente, tá bom? E aqui embaixo você coloca, por último, a nota, tá? A pontuação, na verdade. Então, pontuação, aspas duplas, 2 pontos. Você coloca aqui, por exemplo, Na verdade, nesse caso, você não coloca aspas duplas, tá? Você coloca ali entre pontuação e aqui você deixa sem aspas duplas. Por que isso? Nesse caso, tem um número. Quando eu quero trabalhar com um número dentro do meu JSON, eu não coloco aspas duplas. Eu só coloco quando eu vou trabalhar com texto, como é o caso aqui do status e da observação, tá bom? Agora eu posso colocar um Enter novamente, fechar aqui e colocar chave de novo, tá? Como nesse caso eu não tenho nenhuma informação depois da pontuação, eu não coloco vírgula, tá bom? Só coloco quando, por exemplo, eu tenho uma outra informação, que é o caso de status, eu tenho observação depois dele, e no caso da observação, que eu tenho pontuação depois desse campo aqui. Perfeito? Então, deixa dessa maneira aqui, já é o nosso exemplo de JSON, muito simples, e aqui embaixo você ativa esse Autofix Format, tá bom? E aqui você pode fechar aqui agora, ele vai trazer um modelo novamente. E você pode conectar no Gemini Chat Model. O que é esse Autofix Format? Quer dizer que se por algum motivo o modelo não gerar o JSON como ele deve, ou seja, nessa estrutura, ele vai fazer uma outra requisição para o mesmo modelo, nesse caso, porque eu conectei aqui, mas poderia ser um outro modelo, tá bom? Para ele gerar novamente aquele JSON, corrigindo somente isso, tá? Nesse caso, eu coloquei no mesmo modelo, mas eu poderia colocar um outro modelo, conectar diferente,
ou algo do tipo, tá? Mas nesse caso aqui, pode ser o mesmo modelo, sem problema. E agora, quando eu executar aqui o meu agente, ele vai rodar aqui dentro, ó, vai gerar o resultado pra gente. Vamos só esperar. Ó, ele fez aqui. Quando chega no agente, vem direto para o modelo aqui embaixo, tá? Então ele roda o modelo e passa aqui pelo agente. Nesse caso, eu acredito que ele não gerou, então porque ele passou aqui pelo output parser, ou pode ser porque estava conectado. Eu vou até inclusive fazer um outro teste, deixar separado e colocar aqui, ó, o Gemini Chat Model, tá? Eu acho que pode ser porque estava conectado. Mas aqui dentro, a gente já pode ver que ele me retorna todos esses campos separados. Então, o status, a observação, então ele coloca aqui, ó, o currículo de Marcos é excelente, totalmente alinhado à vaga de copywriter. Ele atende e supera todos os requisitos, apresentando experiência comprovada em copywriting para campanhas digitais, lançamentos de produtos e funis de vendas. Tá? Então já tem aqui todas as informações de observação e tudo mais, e a pontuação também, ok? Agora eu posso fechar aqui e vou executar de novo, porque eu acho que ele mostrou que executou essa parte aqui somente porque estava conectado. Tá? Então, se você preferir, pode conectar aqui um outro modelo. Na verdade não, né? Tá tudo correto. A inteligência artificial, ela sempre vai retornar um texto puro. Então ele vem para cá, aqui ele trata e organiza dessa maneira aqui, tá bom? E aí depois, caso venha errado, ele manda para esse agente aqui, tá? Mas para esse modelo aqui. Mas como não foi o caso, ele só faz o tratamento, deixa nesse formato aqui e depois traz pra gente o resultado final, que é esse daqui. Perfeito? Então a gente já tem todas as informações aqui legais que a gente precisa e agora a gente vai colocar essas informações numa planilha novamente, tá? Então eu vou voltar aqui no meu Google Sheets, vou vir aqui, tá bom? E eu vou criar aqui embaixo uma outra planilha, que é análise currículo. Perfeito. E aqui eu vou ter o nome do candidato, nome, eu vou ter o número dele, tá? Eu vou ter a vaga, eu vou ter aqui as observações, vou ter aqui, na verdade, isso foi o status, né? Então, vai ser reprovado ou aprovado. Eu vou ter observação. Opa, aqui agora eu posso colocar aqui com cedilha e com acento, né? Já que não está mais em N2N. E aqui eu também posso colocar a pontuação dele, tá? Então, pontuação. Perfeito. E agora, eu posso voltar lá dentro do N2N, tá bom? Eu posso colocar aqui agora um Google Sheets. Vou pesquisar aqui dentro, Google Sheets. E vou colocar aqui, ó, Append Row em Sheet. Então, para eu colocar uma nova linha naquela planilha. Agora, no documento, eu posso selecionar aquele mesmo. Então, vagas agência marketing. Aqui no Sheet, eu posso selecionar esse análise currículo, tá bom? E aqui embaixo, eu posso colocar o nome desse candidato, que eu tenho graças a uma Information Extractor, então eu posso colocar aqui. Eu posso colocar o número dele, que eu também tenho graças a uma Information Extractor, e que nesse caso, inclusive, eu posso expandir aqui e fazer o seguinte, colocar um wa.me/ e eu coloco essa expressão aqui, porque aqui vai formar um link do WhatsApp que eu posso acessar, tá bom? Então, beleza. Aqui eu vou ter a vaga, que eu posso puxar aqui do profissão, ok? Eu vou ter o status, que nesse caso vai ser esse daqui da minha última IA, então, eu posso colocar aqui dentro. Eu vou ter a observação, posso só arrastar para cá. E eu vou ter a pontuação, que eu posso colocar aqui dentro também. E agora, quando eu der um execute step, ó, repare que aqui na minha planilha eu não tenho nada. Se eu der um execute step, eu vou executar aqui agora. Vai produzir aqui dentro. Eu já tenho agora a minha linha aqui, ó. Então, o nome, a vaga, se está aprovado ou não, a observação, que eu posso ver aqui, ó. Marcos Vinícius apresenta um currículo excelente. Opa, deixa eu só trazer aqui para o lado. Excelente para vaga de copywriter. Possui informação relevante, experiência comprovada e quantificável em lançamentos digitais de alto faturamento, o que é um grande diferencial. Suas habilidades em copywriting, ou seja, toda aqui a apresentação dele, tá? Então, tudo aqui de acordo com o nosso querido Marcos, ok? Ou seja, feito uma análise totalmente por IA. E aqui, ó, com poucos nodes, tá bom? É um fluxo bem simples, que eu mostrei bem no detalhe para vocês aqui. A gente tem o download do PDF dele, do currículo. Aqui a gente extrai o texto desse currículo. Aqui a gente extrai informações da pessoa. Então a gente extrai o nome, a profissão e o número, tá bom? Aí talvez você me pergunte, Lucas, por que você não colocou nessa IA aqui? Porque nessa IA eu quis tocar ela totalmente na análise do currículo, tá bom? Inclusive, eu até poderia usar um outro Information Extractor, mas eu prefiro utilizar esse daqui. Então vamos colocar um Basic LM Chain, porque ele vai ser melhor para esse caso, tá? Uma questão de arquitetura e tudo mais, o LM Chain fica melhor, tá bom? E aí, Lucas, por que você não colocou para esse daqui só extrair todas as informações, inclusive a profissão? Porque se eu extraio a profissão aqui, eu não consigo fazer isso daqui, ó, que é pegar as informações dinâmicas. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual que é a profissão desse camarada, depois aqui pegar o que a gente tem daquela vaga e depois trazer para essa última IA aqui para ela analisar, tá bom? Mas percebam como a gente aprendeu duas formas de extrair informações. Tanto com o LM Chain, que é um pouquinho mais complicado, como você viu aqui, você tem que colocar um JSON e tudo mais, quanto também com o Information Extractor, que eu posso colocar aqui de forma bem mais simplificada e mais fácil, tá bom? Então, perfeito. E no final, a gente adiciona isso numa planilha.
ok? Então agora a gente já tem o nosso analista de currículos completo, a gente poderia fazer mais coisas aqui, a gente poderia levar para, por exemplo, um ClickUp, um Slack e tudo mais, mas nesse primeiro momento, pessoal, isso aqui está excelente e já é uma baita solução que vocês já podem vender, tá bom? Claro que com melhorias, com alguns avanços a mais, mas percebam que a gente saiu do zero, em pouco tempo a gente já tem uma analista de currículo com inteligência artificial. Tá bom? E agora, a gente vai para o nosso próximo projeto, que é um agente de IA respondendo no WhatsApp, e esse está bem legal, tá bom? Então vamos lá. Bom, então agora vamos para o nosso segundo agente, o agente de IA no WhatsApp, tá bom? Vai ser um pouquinho semelhante com esse fluxo, com a mudança de que agora a gente vai trabalhar com webhook, com API, tá bom? E também com o agente de inteligência artificial. Então vamos lá, agora você pode vir aqui na barra lateral esquerda e vir personal. Então para você vir para essa aba aqui, e aqui em cima você pode clicar em Create Workflow. Ok? E aqui vai um aviso. Nesse caso, pessoal, eu vou utilizar uma API de WhatsApp, tá bom? Você já entendeu o que é uma API, agora vamos entender o que são as APIs de WhatsApp. Então vem aqui para o lado, a gente vai ter dois tipos de API. A API oficial e a API não oficial, tá bom? Que basicamente é um meio, como já o próprio nome diz, não oficial de se conectar com o WhatsApp, tá bom? Fica tranquilo que nesse meio aqui, não oficial, você não tem nenhum risco de, por exemplo, cometer algo ilegal, tá bom? Não é o método mais ideal, tá bom? Mas você não tem nenhum risco ali, você não está cometendo nenhum crime diretamente, pelo menos não do qual você possa ser acusado, ok? Pelo menos nunca vi ninguém ser, ok? Então vamos lá. A API oficial é o método que a própria Meta, ou seja, o Facebook, autoriza que você se conecte com eles. Então você consegue enviar mensagem, receber mensagens e tudo mais. Porém, ela tem algumas limitações. Primeiro, que é um processo muito mais burocrático. Então a gente pode colocar aqui que você tem que ter muito mais burocracia para conseguir usar, tá bom? Então você precisa, por exemplo, ali, ter uma conta lá no Facebook, uma conta business, aprovada, verificada, tudo mais, mandar um número, eles aprovarem esse número, para aí sim você poder utilizar. Na API não oficial, você não tem mais essa burocracia, tá? Você simplesmente chega lá, conecta o seu número e pronto. Você já pode rodar esse número mesmo que você tem aqui no seu celular, tá bom? Então ela é bem menos burocrática, é bem mais fácil de você utilizar a API não oficial. A API oficial, ela também tem uma outra questão que você não consegue, por exemplo, fazer gerenciamento de grupos. Então ela é mais limitada, tá? Então, vou até trocar aqui que eu estou colocando o sinalzinho de menos, vou colocar o sinal de mais, que ela é mais limitada. Ou seja, você não tem tanta liberdade quanto a API não oficial, tá? Então você, por exemplo, para você enviar mensagem para uma pessoa que não enviou mensagem para você nas últimas 24 horas, você precisa mandar uma mensagem de modelo, que é uma mensagem que você manda para a Meta e fala, ó, eu tenho esse texto aqui e eu quero enviar ele como uma mensagem para a pessoa. Ela vai analisar aquele seu texto e se for um texto aprovado, um texto que não, por exemplo, não xinga ninguém, não é um texto agressivo ou algo do tipo, eles permitem que você envie, tá? Então você só consegue enviar a mensagem depois de 24 horas que esse contato mandou mensagem para você com um modelo. E para você mandar esse modelo, você vai ter um custo. Você precisa pagar para enviar essa mensagem para a pessoa. Entende? Então você tem um custo ali pela primeira mensagem para iniciar a conversa com a pessoa. Então você tem um custo maior também, tá? Então um custo maior. Ou seja, a API oficial, ela é o método mais seguro, tá bom? O método oficial, como o próprio nome já diz, de você se conectar com o WhatsApp. É o método que o Facebook te fornece para que você faça essa conexão. Porém, ele tem alguns contras que é mais burocrático, mais limitado, tem um custo maior. E para algumas pequenas empresas, acaba não sendo a melhor saída. Porque para elas, vai ser um processo muito complicado ali, você tem muitas limitações. Então, muita gente acaba, por esse motivo, vindo para a API não oficial, tá bom? Que é justamente todo o contrário disso daqui. Não é tão burocrática, você tem um uso ilimitado dela, tá bom? Você consegue gerenciar grupos, você consegue receber mensagens, enviar áudio, adicionar pessoas em grupos, remover pessoas de grupos, saber quem entrou, saber quem saiu. Você consegue fazer de tudo com a API não oficial, tá bom? E você também vai ter um custo bem menor. Nesse caso aqui, eu vou usar como exemplo a Evolution API, que é uma API de WhatsApp que você pode fazer igualmente ao N8N e baixar na sua VPS, tá bom? Nesse vídeo exatamente, eu não vou te mostrar como que você pode fazer esse processo, porque senão a gente sairia muito do nosso foco, que é mostrar sobre o N8N, mas aqui na descrição eu vou deixar o primeiro link, sendo o link do desafio Meu Primeiro Agente, tá bom? Um desafio completo, onde eu vou te tirar do zero em N8N, então eu vou te mostrar o que é o N8N, vou te mostrar o que é inteligência artificial, por mais que você já esteja vendo aqui dentro, lá a gente vai se aprofundar mais em alguns detalhes, tanto de automação quanto de inteligência artificial. E eu também vou mostrar como que você faz para conectar na sua VPS, tá bom? Então você contrata uma VPS, eu mostro todo esse processo lá, é bem baratinho, coisa de R$30. Eu mostro como que você pode criar o seu N8N lá dentro, baixar o N8N, baixar a Evolution, e tudo isso em menos de 10 minutos, tá bom? Então você contrata a VPS, baixa eles e coloca lá em menos de 20 minutos, na verdade. Então, primeiro a gente faz a contratação, mas a parte de baixar os dois é em menos de 10 minutos,
porque eu tenho um instalador automático que eu te entrego para você copiar e colar. Então é tudo muito simples, tudo muito rápido, tá bom? Sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, se você tiver interesse, toca aqui embaixo na descrição. Lá a gente cria um agente de IA completo no WhatsApp, que entende texto, áudio, imagem, que tem tudo o que precisa ter num agente de inteligência artificial e, inclusive, ele faz agendamentos. Então ele marca agendamento no Calendar, faz de tudo lá dentro, tá bom? Então se você tem interesse em ir mais a fundo, se aprofundar mais em inteligência artificial, em N8N, em automações, em agentes de IA, toque aqui no primeiro link da descrição, que esse é o primeiro passo que você precisa dar para realmente trabalhar mais a fundo com o N8N, tá bom? É extremamente barato, por menos de uma pizza, você garante seu acesso a tudo isso daqui, a template, ao agente e tudo mais, tá bom? Então agora que eu já fiz o meu merchan aqui, vamos voltar para o nosso curso, ok? Com a API oficial, você não tem nenhuma dessas limitações aqui, tá bom? Ela é muito mais flexível e muito mais fácil de ser utilizada, e é isso que eu vou mostrar para vocês, como vocês podem fazer, tá bom? Então aqui eu vou abrir a minha Evolution, esse é o painel da Evolution, tá bom? Você pode acessar ela por aqui. E nesse caso, a gente vem aqui em cima no canto superior direito, em Instance, tá bom? Vou criar aqui uma instância do WhatsApp e aqui eu vou chamar de curso-gratuito, tá bom? Então vou chamar aqui de curso gratuito, vou dar um save e agora eu já tenho aqui minha instância. Eu posso clicar no nome dela e ele vai abrir essa tela aqui, tá? Primeiro passo, eu vim aqui em Get QR Code e eu vou abrir aqui o meu WhatsApp para eu conectar o meu número, tá bom? O método de conexão é o mesmo que você usa para conectar no WhatsApp Web, tá? Você vai ali nas configurações, conectar dispositivo e é só apontar aqui o seu celular para o QR Code, tá? Sem dificuldade nenhuma. Ó, já está conectando aqui dentro, tá bom? E assim que fechar essa tela aqui, ó, vou até manter aqui para você ver. Ó, fechou essa tela, pronto. Eu já posso fechar esse pop-upzinho aqui da Evolution e já está conectado, tá bom? Agora aqui na barra lateral esquerda, eu vou vir em configuração, vou vir em settings e vou vir nessa opção aqui, ó. Só esperar carregar. Ignore groups, tá bom? Para ignorar mensagens de grupo, porque eu não quero que meu agente fique respondendo mensagens lá em um grupo, tá bom? Vou dar um save e aqui no evento eu vim em webhook, tá bom? E agora eu posso ativar aqui em cima, deixa aqui ativado, eu volto no meu N8N e a gente vai iniciar de fato o nosso fluxo, onde aqui eu vou colocar, vou adicionar um primeiro passo que vai ser um webhook, tá bom? Então coloco aqui um webhook. Aqui no método eu coloco como post, porque eu quero enviar uma nova informação, eu quero receber uma nova informação aqui, tá bom? Então eu coloco aqui o método como post e eu pego essa production URL. Eu posso copiar aqui, venho na Evolution, tá bom? E na URL aqui eu coloco essa URL, tá bom? Na verdade, eu vou voltar aqui e vou pegar essa teste URL, tá bom? Qual que é a diferença, Lucas? A teste URL, ela só funciona quando você vem dentro do seu fluxo no N8N e clica em Listen for Test Events. Então ele vai ficar aqui esperando receber uma mensagem, tá bom? A de produção, ela é quando você quer ativar o seu agente no WhatsApp. Então você pega essa URL aqui, coloca lá na Evolution e deixa o seu fluxo aqui, ó, ativado, tá? Quando ele estiver aqui ativado, quer dizer que o seu fluxo está rodando por completo e aí sempre que chegar uma mensagem nova no WhatsApp, você vai receber, tá bom? Então vou pegar essa URL aqui de teste, vou copiar ela, vou vir na Evolution e vou colar essa URL aqui. Perfeito. Agora eu vou descer lá embaixo em Messages Upsert, tá bom? Esse evento aqui, ó, é o 36, é o 7º evento de baixo para cima e eu venho e ativo ele aqui do lado, ó. Ele vai ficar branquinho, tá? Então é Messages Upsert, não é o update, tá bom? Messages Upsert e você dá um save aqui. Perfeito. Já tá rodando aqui, já tá tudo certo configurado. Agora eu posso voltar no N8N, tá bom? E agora eu posso vir aqui no N8N, clicar para ativar esse webhook, para ficar esperando um evento, uma nova notificação. E aqui no WhatsApp eu vou mandar um oi. Mandei um oi aqui, perfeito. Ele carregou e agora eu já tenho aqui minha mensagem, tá? Então eu tenho aqui meu número de teste, tenho aqui Lucas Ferreira, ó, que veio no meu número, tá bom? E eu tenho aqui também o meu conversation, tá? Que é aqui onde carrega a minha mensagem de texto. Esse que é o ponto importante pra gente. Então beleza, já tenho aqui meu webhook. Agora o próximo passo, eu já vou colocar aqui diretamente um agente de IA, tá bom? Então eu posso vir aqui em AI, eu posso vir aqui em AI Agent, tá? Pra gente colocar de fato o agente de IA, a gente vai ter memória, vai ter ferramenta, então vai ser bem completo. Agora a gente pode vir aqui no prompt, colocar como define below, então pra gente criar aqui com mais... Pra gente colocar aqui a mensagem do usuário, tá bom? Que nesse caso é literalmente a mensagem que o usuário mandar. Então eu posso vir aqui no meu webhook, ó, descer aqui embaixo, vai ter o body, vai ter o data, o key, e aqui vai ter o message, tá? Com conversation. Nessa ordem aqui, para ficar mais fácil para você encontrar. Então aqui eu coloco a minha mensagem do usuário, e aqui eu posso colocar um add option e o system message, tá bom? Novamente, coloco ele aqui, posso remover esse texto aqui dentro, e vou colocar aqui, ó, o meu texto, que eu vou pegar que está na minha área de transferência, e você vai receber esse texto aqui, esse prompt, né, para você trabalhar aqui embaixo no link que vai estar na descrição desse curso, tá
tá bom? E aqui a gente tem o cargo do agente, o contexto, as necessidades possíveis das pessoas, tá bom? As instruções, um exemplo de conversa e os passos que ele deve seguir. Nesse caso, vai ser um agente bem simples, que o objetivo dele é fazer o quê? É receber a mensagem no WhatsApp e ele vai ter que analisar a mensagem da pessoa e encontrar qual o suporte que ela precisa. Então ele vai conversar com a pessoa ali e vai descobrir o que ela precisa. Se é o suporte técnico, como tem aqui embaixo, suporte financeiro ou contratação. Ou seja, ela quer contratar o plano. E para cada um desses casos, a gente vai ter o seguinte: se for suporte técnico, ele vai buscar entender qual que é o problema. Se for financeiro, ele vai tentar entender qual que é a necessidade. Se é um boleto, um atraso, uma renegociação. E se for para contratação, ele vai coletar o endereço completo, tá bom? Então rua, número, bairro, cidade e CEP, tá bom? Então perfeito. A gente já tem aqui todas as informações que a gente precisa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, eu já tenho meu prompt aqui dentro, tá bom? O próximo passo é a gente configurar o nosso agente. Então, primeiro de tudo, reparem novamente o que eu coloquei aqui, tá? Como eu disse, de forma técnica, por definição, para ser considerado um agente, precisa ter uma ferramenta, ok? Mas, no N8N, para a gente conseguir rodar aqui o nosso agente, a única coisa que ele precisa é, de fato, desse chat model aqui, ok? Então, vou trazer aqui o chat model, beleza? Vou trazer aqui o nosso Gemini. Então, clica aqui e vem em Gemini, tá bom? A gente colocar o Google Gemini. Pode deixar esse modelo aqui mesmo, é perfeito, tá bom? E aqui no Memory, eu vou trazer aqui esse Simple Memory, tá bom? Que vai ser a memória do nosso agente. Nesse caso, turma, já vai um aviso. A gente não costuma utilizar esse Simple Memory quando a gente está realmente colocando o agente para rodar, tá bom? Mas para ficar mais fácil, para você já entender como funciona o agente, você ver ele sendo executado, eu vou colocar ele aqui. Então, Simple Memory, tá bom? E aqui no Session ID eu vou colocar como Define Below. E aqui no Contexto Window Length eu vou colocar 10. E aqui na Key eu vou colocar 1, tá? O que significa cada uma dessas coisas? Primeiro, o Session ID, tá? A gente pode colocar ou conectado com aquele chat trigger do N8N, ou seja, quando você enviar uma mensagem no chat, ativa aqui o seu agente, ou você coloca como Define Below, tá? Como Define Below, você tem um controle para colocar qual chave que vai ser. Tá? E o que significa isso? O Session ID é basicamente as memórias daquele contato. Então, como que a nossa IA faz para lembrar das últimas mensagens? Através desse Session ID aqui, tá bom? Então, da busca das informações que estão associadas a esse Session ID. E aqui é basicamente esse ID, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar depois o número, tá? Que eu vou trazer aqui, ó, esse Remote.id, que ele carrega o número da pessoa. Então, você poderia puxar o Remote.id e colocar aqui, tá bom? E aqui ele vai carregar o número do contato. E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar dentro do nosso N8N, que esse aqui está salvo dentro do banco de dados do N8N, quais são as mensagens que estão salvas lá dentro, onde a chave é igual a esse valor aqui, ó. Esse valor aqui que é o meu número de teste, tá bom? Então ele só vai trazer, vamos supor que ele está conversando com 10 pessoas. Se eu mandar uma mensagem aqui, ele só vai trazer as minhas memórias. Então o meu agente só vai lembrar das memórias que ele teve comigo. Por quê? Porque eu defini esse Session ID aqui de forma dinâmica e sempre que rodar o meu agente, ele vai salvar e pegar as memórias associadas a esse número aqui, tá bom? Então ele sempre salva com esse número e na hora de recuperar, ele sempre usa ele como um filtro. Ou seja, ele só pega ali as memórias que estão associadas a esse número aqui, tá bom? Então por isso que a gente coloca esse Session ID aqui. Então basicamente é isso, o Session ID e o Key. É basicamente a memória ali que o seu agente vai ter e o Key refere a quem que é aquela memória, tá bom? De quem que é aquela memória que ele tá pegando, tá bom? Então vamos supor que você tem vários conhecidos seus, seu pai, sua mãe, sua tia e tudo mais. Quando você lembra de alguma pessoa, putz, o que eu conversei com a minha tia? Você lembra na sua cabeça, você puxa as conversas que você teve com a sua tia, entende? Ah, o que eu conversei com meu pai? Você puxa as conversas que você teve com o seu pai, entende? Então é como se a gente fizesse essa mesma associação para o nosso agente, ok? E depois aqui embaixo a gente tem o Context Window Length, ou seja, o tamanho da janela de contexto. É basicamente de quantas mensagens o modelo vai se lembrar, ou seja, quantas mensagens aqui vão ser recuperadas. E nesse caso, por exemplo, 10 mensagens é considerado uma mensagem que a pessoa mandou e uma mensagem que o agente respondeu, tá bom? Essas duas coisas aqui formam uma única mensagem, tá? Então, se eu, por exemplo, aqui colocar 10 mensagens, quer dizer que são 10 mensagens do contato, ou seja, da pessoa que está me mandando mensagem, e 10 mensagens do meu agente, tá bom? Então ele pega aqui, digamos que 20 mensagens no total, que é 10 do agente e 10 da pessoa, tá bom? Basicamente isso. Pode ser desse modo aqui. E agora, se eu rodar aqui, por exemplo, o meu agente, ó, vamos rodar aqui, ele já gerou a resposta, tá? Ele já veio de forma automática, ó. Olá, bem-vindo ao nosso atendimento. Para que eu possa te ajudar, poderia me dizer qual o motivo do seu contato hoje? Tá bom? Então aqui ele já faz a pergunta, ele já consegue responder, mesmo que não tenha uma tool, ok? Mas o ideal é que a gente coloque aqui uma tool para tornar ele mais funcional, tá bom? Então a gente vai fazer isso exatamente agora. Bom, então antes de a gente colocar a nossa ferramenta, eu vou vir aqui no webhook,
tá bom? Eu vou definir aqui, ó, aqui no canto superior direito, eu vou pinar essa data, tá? Adaptando um pouquinho aqui, mas basicamente nesse alfinetezinho a gente fixa essa informação. Então se eu der um save no meu fluxo e eu der F5, essa informação do meu webhook vai continuar aqui, tá bom? Eu não vou precisar mandar uma mensagem novamente para conseguir trabalhar com ela. Isso aqui é exatamente o que a gente precisa, é perfeito para o nosso caso. E aí você se pergunta, Lucas, qual ferramenta a gente vai dar para esse agente? Esse agente aqui, ele é como eu disse para vocês, é um agente de triagem de suporte. Ele vai verificar o que a pessoa precisa e vai salvar essas informações para depois, por exemplo, vir um atendente e dar continuidade na conversa. O que eu faço aqui? Eu quero colocar essas informações numa planilha. Então, como a gente já usou planilha, a gente vai começar a utilizar ela novamente aqui, só que como ferramenta para um agente. E no caso, a gente tem essa planilha aqui, onde a gente tem o nome da pessoa, que o agente vai coletar, o número, que a gente já tem no nosso fluxo, então eu posso definir de forma automática, né, sem precisar do agente colocar essa informação, o setor, se vai ser financeiro, suporte técnico ou contratação, tá bom? A queixa da pessoa, então o que ela comentou, o que ela precisa, tá bom? No caso de suporte, e o endereço, que vai ser no caso de contratação, tá bom? Então ali é uma informação que já seria útil para o atendente já chegar sabendo se atende naquela região ou se não atende, ok? Então a gente volta aqui pro N8N, tá? E aqui em Tool, a gente pode clicar, a gente vai ver várias opções de Tool. A gente tem algumas. A primeira é para, por exemplo, chamar um outro fluxo do N8N. Então, você consegue colocar um fluxo inteiro no N8N para ser executado pelo seu agente, tá bom? Isso aqui é muito útil e a gente usa bastante. Inclusive, é assim que a gente faz o agendamento lá no desafio Meu Primeiro Agente. Fica um sistema bem robusto, bem completo e bem bacana, tá bom? Aqui a gente tem a Code Tool, que é uma ferramenta que você pode dar para o seu agente executar um código, ok? Aí a gente tem a chamada API, tá? Então, você pode colocar uma chamada API como ferramenta para o seu agente também. A gente tem o MCP, então você pode colocar aqui, por exemplo, para o seu agente interagir direto com o MCP, tá bom? Normalmente, pessoal, vou ser bem honesto, eu nunca utilizei isso daqui em produção. MCP, na minha opinião, não é algo tão bom quanto falaram no começo, tá? Hoje em dia mesmo, eu vejo pouquíssimas pessoas utilizando MCP. Ele é muito útil para alguns casos, só que para outros casos eu não considero a melhor alternativa e a mais segura, tá bom? Mas saiba que é uma opção, tá aqui dentro que você pode utilizar. Tem aqui os Vector Stores, que a gente usa para fazer o RAG do nosso agente, então aquela base de conhecimento, ok? E a gente tem outras ferramentas aqui dentro, que pode ser, por exemplo, um outro agente de IA que ele vai chamar. Enfim, tem várias ferramentas. Nesse caso, eu vou colocar o Sheets, tá? Então, Google Sheets Tool. Vou selecionar aqui e aqui a gente vai configurar o nosso Google Sheets. Aqui, basicamente, a gente vai querer colocar aqui na operação como create, deixa eu ver, como append row, para ele criar uma nova linha, tá? Nesse caso, eu vou colocar append or update row. Tá? Essa aqui vai ser legal pra gente, porque se não encontrar uma linha com aquele número, ele vai criar uma nova. Se já encontrar, ele só vai atualizar, tá bom? Então, isso daqui é bem legal, ok? E aqui eu vou colocar em Document, eu vou selecionar a minha planilha de triagem, que eu também vou deixar na descrição desse curso, tá bom? E aqui a gente tem qual planilha lá dentro a gente quer utilizar. Nesse caso vai ser a Sheet 1, tá bom? E aqui, coluna to match. O que é essa coluna to match? Basicamente, eu quero definir uma coluna aqui que, se a condição dela for a mesma que eu colocar aqui dentro do N8N, o valor dela for o mesmo que eu colocar dentro do N8N, eu vou querer atualizar essa coluna. Se eu não essa planilha, perdão, essa linha no caso. Eita, poxa, me confundi inteiro aqui. Vamos supor, aqui a coluna número, por exemplo. Se tiver alguma linha onde a coluna número tem o mesmo valor que eu colocar aqui, então eu quero atualizar essa linha. Se não tiver nenhuma linha com esse mesmo valor, então eu vou criar uma nova linha, tá bom? Então isso aqui vai ser bem legal. Tá? Nesse caso aqui, no número, eu vou pegar do meu webhook, tá bom? De forma automática que eu já vou colocar, que eu vou pegar, deixa eu ver aqui, troca aqui no começo, ó, em data aqui vai ter o remote.id. Então aqui ele carrega o nosso número e esse @.swhatsapp.net. Tá? Então você pode pegar ele, trazer aqui dentro pro número, tá bom? E agora eu quero limpar essa minha expressão aqui, porque eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um ponto split, tá bom? Ou seja, eu quero separar. Eu vou separar onde? Coloca aqui o parênteses para completar, tá bom? Coloca aspas simples e coloca aí um arroba. Por quê? Repara que aqui, ó, eu vou colocar novamente aqui embaixo o meu coisa. Então, eu vou descer aqui embaixo, deixa eu ver, trazer o meu remote.id. Repara que aqui dentro eu tenho... Opa, por que ele não veio? Trazer aqui, só trazer para cá. Perfeito? Ó, o que acontece? Aqui eu tenho o meu número, eu tenho esse arroba e eu tenho s.whatsapp.net. Vamos reparar que eu posso separar essas informações no meio aqui, onde tem um arroba. Porque quer dizer que de um lado eu tenho o meu número e do outro lado eu tenho esse s.whatsapp.net, que eu não quero utilizar, correto? Então, nesse caso, eu estou basicamente separando esses dois através do arroba, tá? Então, eu crio dois itens. Um que vem antes do arroba, que é o meu número, e um outro que vem depois do arroba, que vai ser esse s.whatsapp.net.
Aqui eu posso remover essa expressão de baixo, tá bom? E aqui percebe que ele me traz um array, ou seja, uma lista. Então, se eu tenho uma lista de valores, quer dizer que eu posso pegar um valor específico. E nesse caso, eu tenho o primeiro valor da minha lista e eu tenho o segundo. Então, aqui eu vou querer pegar o primeiro valor da minha lista, que sempre vai ser o número da pessoa. Então, eu coloco um ponto first, tá bom? E aqui eu coloco esses parênteses e pronto. Aqui eu já tenho o número da pessoa tratado corretamente. Exatamente isso que eu quero e que eu preciso aqui. Agora eu posso fechar, tá bom? E aqui as outras informações, como nome, setor, queixa e endereço, eu vou definir como expression aqui, ó. Como esse, tá vendo esse brilhozinho? Eu posso clicar aqui, ó. Ele já define que essa informação vai ser definida pelo modelo. Então ele coloca aqui, quem vai mandar essa informação é a inteligência artificial. Então aqui eu vou ter o nome, tá bom? E aqui eu tenho que colocar uma descrição para a inteligência artificial saber o que é. Então eu vou colocar aqui nome do contato, tá bom? Aqui embaixo eu vou ter o setor, então eu vou colocar aqui na descrição, eu vou colocar qual setor deve ser transferido. E eu vou colocar aqui suporte técnico, financeiro, suporte, vou colocar suporte também para ficar completo, financeiro, e vou colocar aqui contratação ou contratação. Eu sempre gosto de colocar tudo muito completo. Se eu fico assim na dúvida se a IA vai entender realmente o que eu quero, eu sempre coloco aqui a informação. Se você ficar na dúvida, é porque provavelmente a IA também ficaria, então coloca aí a informação completa e bem claro, bem descritivo, para não ter nenhum problema. Então aqui coloca, em caso de suporte, na queixa faz o mesmo processo, em caso de suporte, insira qual a necessidade da pessoa. Tá? Então, necessidade da pessoa. Perfeito. E no endereço, eu vou colocar a descrição novamente e vou colocar, em caso de contratação, insira o endereço da pessoa. Perfeito. Já tenho aqui minha ferramenta configurada, tudo perfeito aqui dentro. Eu posso, inclusive, fechar ela aqui. E agora eu já tenho o meu agente. Eu já poderia conversar com ele, inclusive, aqui pelo N2N. Porém, eu quero fazer isso lá no WhatsApp para a gente ver acontecendo de verdade. Então, agora o próximo passo aqui é trazer aqui o HTTP Request, tá bom? Para a gente fazer uma chamada API. Então, vou colocar aqui. E agora, a gente vai fazer uma chamada API lá para Evolution, que através dela eu vou enviar mensagem no WhatsApp. Então, eu vou vir aqui na minha Evolution, tá bom? E aqui eu vou descer lá embaixo e vai ter esse Postman aqui, ó. Eu posso clicar nele, tá bom? E ele vai me trazer o que eu preciso para enviar uma mensagem. Então, aqui do lado, eu posso vir aqui em Evolution API, tá na barra lateral esquerda, você vem aqui embaixo em Send Message, tá bom? Pega a versão mais recente, que é a 2.2.2, e aqui em Send Message, nessa parte você vem em Send Text, para a gente enviar uma mensagem de texto, tá bom? Aqui em cima eu vou ter o que eu preciso colocar, que no caso vai ser a minha base URL e a minha instância. Então eu posso copiar isso daqui, tá bom? Já vou te explicar tudo, calma aí. Ó, vem no seu N2N e coloca aqui na URL, tá bom? Beleza. A gente vai precisar da base URL, que eu posso vir aqui na Evolution, ó, vai ser essa URL aqui de cima, que aparece aqui. Então, https://evolutionapi.lucasevangelista.shop. Copia aí, pode colocar aqui, tá bom? Vamos inserir aqui. Se vier com 2 barras, como foi o meu caso, você remove uma, tá bom? Deixa somente uma barra, sempre. Aqui agora na Evolution, eu posso voltar aqui, vir em Dashboard, e eu vou ter o nome da minha instância, que é curso gratuito, aquele nome que a gente definiu lá no começo. Então, eu posso copiar ela aqui agora e inserir aqui no final. Perfeito. Posso colocar assim. O método eu defino como post. Aqui eu vou colocar os send headers, que nos headers eu vou enviar os meus parâmetros de autorização. Ou seja, eu preciso me identificar e eu preciso colocar, lembra que a gente falou daquela chave API? Eu preciso colocar a minha chave API aqui nessa chamada. Então, porque senão eles não vão autorizar. Eles vão falar assim para mim, ó, você não tem a chave para abrir essa porta, eu não vou permitir que você faça isso. Tá bom? Então aqui eu vou colocar API key, que é basicamente chave API, tá? Coloca assim. E aí aqui vai ter a minha chave API, que eu posso copiar aqui na Evolution e inserir aqui no N2N. Deixa desse modo. E aqui embaixo eu vou colocar o send body, ou seja, quais parâmetros eu quero enviar para que seja feita a minha requisição. Que nesse caso vai ser o number, tá bom? E vai ser o text, ou seja, para enviar a mensagem. Vou colocar aqui text. E agora eu posso executar o meu agente. Ele vai me trazer aqui a resposta, tá bom? Ó, fez aqui, olá, bem-vindo ao nosso atendimento. Para começar, qual é o seu nome e como posso te ajudar hoje? Então eu posso trazer aqui o output para o text. E o number eu posso pegar lá do meu webhook. Então eu desço aqui embaixo, ok? E eu posso pegar esse remote.id, que nesse caso pode ser completo desse modo. Não tem problema, tá bom? Então só deixar ele aqui, não precisa fazer aquele esquema que a gente fez para colocar na planilha. Lá na planilha eu fiz aquele esquema só para ficar mais bonito e mais fácil visualmente, tá bom? Aqui não tem problema nenhum. Agora eu posso executar esse node, tá bom? E aqui, ó, eu já recebi a mensagem no meu WhatsApp. Ela já veio aqui de forma automática, agora é 19.2. E aqui, ó,
19.2 também, tá bom? Então, perfeitamente, a gente já está recebendo a mensagem no WhatsApp. O que eu vou fazer aqui agora para a gente ativar o nosso agente? Vem no N8N, dá um save, tá bom? E eu vou colocar duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, como eu estou com 2 números de teste aqui, tem um número de teste que eu recebo mais mensagens e tem outro que eu recebo menos. Como eu quero não receber mensagem nenhuma, não quero responder mensagem de ninguém, eu vou vir aqui no começo do meu fluxo, tá bom? E vou colocar um filter. Vou colocar esse filter aqui. E aí eu vou colocar como condição que o remote.id, ele tem que ser igual a esse remote.id aqui, ó. Vou copiar e vou colocar aqui do lado. Ou seja, só vai passar no meu fluxo as mensagens que o valor do remote.id, que vai ser esse daqui, tá bom? Sejam iguais a esse. Ou seja, esse valor, essa expressão aqui, tem que trazer esse valor aqui exatamente igual a esse. Se for diferente, o meu fluxo não continua e o meu agente não responde. Até porque eu não quero ficar respondendo mensagem de gente mandando no privado lá no meu outro número de teste, tá bom? Então essa condição aqui é perfeita. Posso dar um save, tá bom? E eu posso aqui agora ativar o meu fluxo. E percebam que essa condição aqui do if, né, do filter, perdão, ele já funciona exatamente como uma manipulação de fluxo. Então aqui a gente também já está manipulando o nosso fluxo de acordo com as informações que a gente recebe, tá bom? Então agora vem no webhook, pega aqui essa production URL, copia ela, tá bom? Pode fechar aqui, dá um save e ativa o seu fluxo, ok? Vai aparecer essa mensagem, pode dar aqui um got it, ok? E agora você volta lá na sua Evolution, vem aqui na barra lateral esquerda em Events, webhook e coloca aqui a sua URL. Inseriu ela aqui, desce lá embaixo, dá um save e agora vamos testar esse agente no WhatsApp. Eu vou mandar aqui, ó. Para começarmos, qual é o seu nome e como posso te ajudar hoje? Nesse caso, eu quero fazer uma contratação, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Sou o Lucas e quero colocar a internet na minha casa. Eu nem vou colocar que eu quero contratar. Vou falar que eu quero colocar a internet na minha casa, que ele já vai entender, tá bom? Ó, já recebi aqui a mensagem, tá? E se eu vim aqui no meu N2N, ó, aqui em Executions, eu posso ver, ó, só esperar carregar, eu posso ver já chegando essa mensagem aqui. Então, a mensagem chega aqui, só esperar que a mensagem chega, passa pelo meu filtro, porque atendeu as condições, tá bom? E aqui ela segue pro agente, ele me responde no WhatsApp, tá bom? Então, ó, que ótimo. Para que eu possa verificar a disponibilidade e os planos de internet para você, por favor, me informe o seu endereço completo. Vou colocar Rua Alameda dos Palmares, colocando o nome aleatório aqui, número 250, bairro. Vamos colocar aqui Flor dos Campos, em São Paulo, e meu CEP é, deixa eu ver, 32058-876. Perfeito. Vamos mandar aqui também, tá bom? Já mandou a informação. Vamos só esperar carregar aqui. Ó, vamos esperar um tempinho. Questão de 2 segundinhos, perfeito, ó. Confirmei seu interesse, beleza. Já mandou aqui meu endereço, confirmando, né? E falou que vai encaminhar os dados para o setor de contratação. Em breve, um dos especialistas vai entrar em contato para apresentar as melhores opções e daqui tem um ótimo dia, tá bom? Ou seja, em questão de segundos, já fez aqui a triagem, ok? E se eu vim agora no meu N8N, atualizar aqui, ó, eu já tenho essa execução e repare um ponto muito legal. Eu vou tirar um print para a gente trabalhar melhor, tá bom? Algumas coisas que aconteceram aqui no meu fluxo. Vamos desenhar um pouquinho aqui. Sei que meus desenhos são meio feios, são meio complicados, mas vamos se esforçar um pouquinho. Primeira coisa importante. Percebam que a primeira execução, que foi essa aqui que eu respondi, ó, ela levou 2 segundos para ser executada. Essa última aqui, que foi quando ele salvou todas as informações, levou 6 segundos. Por que isso aconteceu? Se a gente vir aqui, a gente vai comparar uma outra coisa. Ó. Eu vou voltar no meu N8N, eu vou pegar essa primeira execução. E aqui eu vou pegar só a parte do agente, só para a gente poder comparar. Ó, tirar um print aqui, tá bom? E trazer aqui pro lado. Percebam uma coisa. Deixa eu colocar aqui embaixo, que eu acho que vai ficar legal. Diminuir só um pouquinho. Beleza. Nesse daqui de cima, perceba que eu tenho esse caminho verdinho aqui. O que esse caminho verde indica? Quer dizer que foi executado. Ou seja, ele executou esse node aqui. Ele chamou e executou essa ferramenta, tá bom? E aqui embaixo, ó, ele não tá verde, ele tá cinza. Quer dizer que não foi executado. Então, por isso que nesse fluxo aqui, nessa execução, ele executou a ferramenta do Google Sheets, tá? Por isso que ele demorou um pouquinho mais, porque ele fez essa chamada lá pro Google Sheets, tá bom? E também tem outro fator. Percebe que aqui no meu agente, ó, eu tenho o número 2, tá? Esse traço tá meio grande, ó. Vou circular aqui, eu tenho o número 2. E aqui embaixo, eu não tenho nenhum número. Eu só tenho um checkzinho, né? Por que isso acontece? Nesse caso, qual que foi o fluxo? Veio aqui a mensagem, mandou pro agente, tá bom? E o agente de inteligência artificial identificou que ele não precisava usar nenhuma ferramenta. Ele só precisava responder a pessoa para obter as informações. Então, por isso, ele veio aqui, gerou a resposta e continuou o fluxo. Entende? Nesse caso, o que aconteceu? Ele identificou que
precisava chamar uma ferramenta, então o fluxo foi esse aqui, ó. Deixa eu só tirar essas coisas aqui. Chegou a mensagem, tá bom? Veio pro agente aqui, e o agente ele identificou que, putz, eu preciso salvar as informações da pessoa. Eu já tenho o nome, já tenho o que ela precisa, e já tenho também qual foi o endereço dela. Então ele vem e manda aqui, ó, pro nosso Google Sheets. Ele faz essa chamada. Então é por isso que tem esse caminho aqui. Depois, o Google Sheets retorna essas informações, então ele retorna pro agente, e agora a gente fala, putz, eu preciso executar de novo? Não preciso, já salvou tudo corretamente. Então agora eu posso só produzir a mensagem e enviar para a pessoa. Então por isso que demorou um pouquinho mais, porque a gente tem o uso do Google Sheets, estamos lá da nossa planilha, e também 2 chamadas lá para o Gemini, tá bom? Então por isso que ele demora um pouquinho mais, tá? E por isso que também a gente salvou as informações no Google Sheets, tá? Então é assim que funciona o fluxo de um agente de inteligência artificial. Você recebe a mensagem aqui no agente, ele pega as memórias, ok? Essas memórias ele manda aqui para o agente, e o agente vai analisar a mensagem atual, que está aqui, agora no nosso fluxo, e as memórias. E vai falar, putz, eu preciso fazer alguma coisa com algumas ferramentas? Então ele vai analisar. Eu preciso chamar o Google Sheets? Ah, não preciso. Então ele vem e gera a resposta que vai seguir, vai ser enviada para a pessoa. Aí depois ele fala, putz, na verdade, agora eu já tenho todas as informações e eu preciso salvar. Então o que ele faz? Ele manda lá para o Sheets retorna que foi salvo, tá? E agora a gente analisa de novo. Eu preciso executar alguma outra ferramenta? Ele fala, putz, não preciso. Então ele só vem e manda a mensagem novamente, tá bom? É assim que funciona o agente de IA. Ele recebe a mensagem, ele procura as memórias anteriores, ele analisa se, com base nas memórias e na mensagem atual, ele precisa executar alguma ferramenta. Se ele precisar, ele executa, volta para o agente, ele analisa novamente. Se não precisar, ele faz o envio da mensagem, tá bom? E depois aqui, inclusive, salvo essas memórias lá dentro da Simple Memory, tá? Tanto que eu posso vir aqui no meu N8N, vir aqui na Simple Memory, e aqui dentro, ó, eu tenho 2 execuções, né? Então a primeira aqui, ó, eu posso ver que ele recuperou. Então ele pegou a minha mensagem aqui, ó, deixa eu ver, essa aqui, ó, olá, bem-vindo ao nosso atendimento. Para começarmos, qual é o seu nome? Tá bom? Ele recuperou essa informação. Aí depois aqui ele pegou, sou o Lucas e quero colocar a internet na minha casa, tá? E aí depois ele salvou. Olá, Lucas, que ótimo. Para que eu possa verificar, ele terminou aqui pedindo o meu endereço, tá bom? Lembrando que essa daqui é a primeira, tá? Então aqui só tem a primeira mensagem dele, tá? Inclusive tem uma mensagem aqui em cima que eu tinha mandado para pegar o webhook, não tem problema. Mas aqui ele recuperou, na primeira, ó, ele só recuperou a mensagem anterior, que foi essa daqui de começo. Perfeito. E aqui no meu N8N, se eu vier aqui depois na segunda, percebe que agora eu tenho mais mensagens, porque ele salvou a minha mensagem de sou o Lucas, tá bom? Que eu falei o meu nome, o que eu queria fazer. E aqui embaixo, ele também salvou a mensagem que ele gerou. E agora, se eu vier aqui nesse outro agente, nessa outra execução, na verdade, na Simple Memory, eu tenho aqui, primeiro, a primeira mensagem que ele mandou, o meu nome que eu mandei, a pergunta que ele me fez do endereço, que foi feita na outra execução, ou seja, ele recuperou todas essas mensagens aqui. E aqui embaixo, eu tenho agora a minha nova mensagem, que é o meu endereço e também a resposta dele. E se eu vier aqui em cima, ó, ele também recuperou na primeira chamada o meu nome e a mensagem anterior que ele tinha mandado. Tá? Então é assim que funciona a memória. Vem, chega aqui no agente, recupera as memórias, manda aqui para a inteligência artificial, ela analisa se ela precisa executar alguma ferramenta ou não. Se ela precisar, ela executa, volta para ela analisa novamente. Se ela não precisar, ela gera a resposta, salva essas informações aqui no Simple Memory e depois continua o nosso fluxo, tá bom? Exatamente isso que acontece aqui dentro. E se eu vier também no meu agente, eu posso vir aqui em Executions, ó. Vamos vir aqui no Gemini, eu posso ver que ele teve 2 execuções. A primeira foi um finish reason que foi stop, tá bom? E aqui, deixa eu ver, ele não mandou aqui, ó. Mas aqui, o que ele tentou fazer aqui? O que ele fez, na verdade? Ele executou uma chamada de ferramentas, tá bom? Aqui ele não mostra pra gente. Deixa eu ver se no table mostra. Não. Mas aqui, basicamente, ele fez uma chamada de ferramentas. Ele executou a ferramenta aqui do Google Sheets, tá bom? E depois, na segunda chamada, ele gerou a resposta, tá bom? Então, basicamente, é assim que os agentes de IA funcionam e é assim que você já tem um agente de IA rodando no seu N8N, gerando aqui umas mensagens, fazendo a triagem de suporte e respondendo no WhatsApp, tá bom? E o mais legal disso tudo, pessoal, é que esse é realmente um projeto que você pode vender. Lógico, precisa de mais alguns detalhes, sempre vai precisar. Inclusive, a gente ensina isso no desafio Meu Primeiro Agente, tá bom? Em 3 horas, você está com um sistema bem mais completo que esse. O link está aqui na descrição. Mas, se a gente tiver aqui no WhatsApp, é algo extremamente natural, tá bom? E que a maioria das pessoas já não teria aquela aversão, digamos assim, que elas têm quando vê aquele chatbot de números. Então, oi, tudo bem? Sou eu aqui, assistente virtual da não sei o que de internet. Se você quer contratar um serviço, digite 1. Se você quer fazer uma reclamação técnica, digite 2. Se você quer o suporte financeiro, digite 3. Entende? Então, é bem mais humano, bem mais
fluido do que seria esses chatbots de número, que você tem que ficar apertando o botãozinho, tá bom? Então muita gente gosta muito disso aqui, os empresários principalmente, porque todo cliente fala mal desses chatbots, ok? Então é algo bem bacana e bem completo. E agora você já está aqui com o seu agente completo, funcionando no WhatsApp, recebendo e gerando mensagens e enviando resposta no WhatsApp, tá bom? Bom, então a gente já tem aqui 2 projetos muito legais no N2N. A gente tem o nosso agente que responde no WhatsApp, que faz triagem de suporte, e também temos o nosso analista de currículos, tá bom? E esse analista aqui, ele ficou bem legal, tá? Ficou bem avançado até, tá bom? Parece algo simples, mas, cara, tá um projeto bem completo, tá? E esses recursos que a gente utilizou aqui, como Information Extractor, saída estruturada, a gente usa muito em projetos mais avançados, tá bom? Então, num projeto simples aqui, de demonstração, você já tem algo que você realmente pode vender, tá bom? Como eu disse, precisa de ajustes, precisa ser mais avançado para se tornar um produto mais vendável, então que você possa vender até por um preço maior, mas já é um projeto bem legal, já é um projeto que, cara, para um primeiro passo, para você que está começando, isso daqui é excelente, tá bom? E esses recursos de saída estruturada, entender a diferença entre agentes de IA e, por exemplo, esse Basic LLM Chain, esse Information Extractor é algo bem completo e que muita gente, sendo bem honesto, não sabe. Então, meus parabéns, você já está na frente de muita gente, inclusive só por estar aqui assistindo esse vídeo e principalmente por ter chegado até aqui no final, tá bom? E agora, para finalizar, eu tenho um convite muito importante para te fazer. Eu quero te convidar para o desafio Meu Primeiro Agente de IA. Eu sei que você já construiu aqui um agente de IA, só que, cara, tem um outro passo que a gente pode dar, um passo mais avançado, um passo mais à frente, que inclusive nem estava nos meus planos. Eu estou abrindo aqui agora o meu N2N de verdade para mostrar para você o que você tem acesso, o que você vai ver e também quais conteúdos você vai ter acesso no desafio Meu Primeiro Agente, tá bom? Então volta aqui comigo para a tela. Dentro lá do desafio, a gente vai ter esse fluxo aqui do nosso agente, tá bom? E não tem problema nenhum em mostrar esse fluxo, porque, cara, de verdade, isso daqui por si só não vai te garantir nada. Você precisa entender o que acontece por trás, como que foi feito cada configuração. Mas aqui é um agente completo, onde a gente registra os alunos no banco de dados, a gente registra ali as pessoas que estão entrando em contato, salva a informação dessas pessoas. A gente tem aqui, por exemplo, tratamento de mensagem, então texto, áudio, imagem, tudo isso aqui dentro. A gente tem o que a gente chama de debounce. Então, se a pessoa mandar várias mensagens separadas, a gente tem aqui dentro também, a gente faz esse salvamento, tá? Aqui a gente tem um guardião para proteger o nosso prompt. Então, se a pessoa tenta mandar uma mensagem querendo vazar o nosso prompt, tem uma IA só para analisar isso, tá bom? E depois vem para os nossos agentes, onde a gente tem 2 agentes. Então, eu chamo de desafio Meu Primeiro Agente, mas aqui você constrói 2 agentes, tá bom? Um que vai fazer o SDR ali com a pessoa, o contato inicial, pegar algumas informações primeiro com ela, e depois a gente tem um agendamento, que ele vai realmente, de fato, agendar ali dentro da agenda e tudo mais, tá bom? E aqui, ó, aquele agente, como eu comentei, fazendo chamadas de fluxos. Ou seja, a ferramenta dele é executar um outro fluxo do N2N, tá bom? E aqui do lado, a gente tem aquele envio de mensagens separadas. Então, você recebe a mensagem do agente, você separa ela ali bonitinho para enviar a mensagem quebrada e não enviar mensagens muito grandes para a pessoa, tá bom? E se eu mostrar aqui, por exemplo, ó, na parte de agendamento, eu posso vir aqui, a gente tem um fluxo completo, tá bom? Onde a gente analisa várias regras de negócio. Então, quais dias da semana ela atende, a gente analisa se está dentro do horário comercial, a gente analisa uma série de coisas para fazer o agendamento. Então aqui a gente agenda, faz cancelamento, faz agendamento, busca os horários disponíveis, tá bom? E tudo isso a gente também salva no banco de dados. Então um projeto bem completo, bem avançado e que dá para construir em 3 horas, tá bom? Se eu vim aqui, por exemplo, no desafio, ó, a gente tem a nossa plataforma aqui dentro, tá bom? E aqui você pode verificar aqui. Você vai ter acesso a 4 módulos, tá bom? E a gente sempre coloca aqui algum conteúdo a mais, algum bonuzinho, tá? Aqui no primeiro módulo, Fundamentos da IA. Então eu te apresento inteligência artificial, te conto um pouco da história, o que é, como funciona de fato, tá bom? Depois tem configurando sua infraestrutura. Então aqui a gente coloca tudo ali o N2N, configura tudo, N2N, Evolution, na sua VPS, tá bom? De forma bem fácil. Você recebe um instalador para você copiar e colar os códigos, bem simples mesmo, tá bom? Aqui a gente tem a introdução às automações, então eu apresento mais alguns conceitos de forma mais avançada, te apresento o JSON, te apresento ali os fluxos, realmente uma introdução completa às automações. E por último, a gente tem aqui o seu primeiro agente de IA. Então em um módulo aqui completo de 10 aulas, onde a gente sai do zero e em 3 horas a gente constrói o seu agente de IA, tá bom? Então tem tudo aqui, tudo separado, parte de agendamento, tudo mais, perfeitinho, para você simplesmente entrar aqui, só seguir o fluxo e não ter dúvida nenhuma, tá bom? E tudo isso, pessoal, por menos que uma pizza, tá bom? Atualmente, no dia que eu tô gravando esse curso aqui, ó, que é 13/9, tá R$ 67. Pode ser que quando você veja esse curso, daqui um mês, daqui 2 meses, esteja mais caro. Claro,
Nada muito absurdo, porque nesse momento o nosso propósito é te entregar o melhor conteúdo possível pelo preço mais barato possível e com a maior qualidade. Assim como você viu aqui nesse curso, tá bom? Então realmente um conteúdo muito bom, com uma boa qualidade, tanto de imagem, de vídeo, quanto o conteúdo por si só, que também é um conteúdo muito completo, de muita qualidade, ok? Então, turma, e aqui um último aviso, eu considero esses 3 módulos aqui, ó, Fundamentos da IA, Configurando sua infraestrutura e Introdução às automações, módulos totalmente de bônus. Porque eu poderia simplesmente entregar esse daqui, mas para realmente entregar algo completo, algo melhor ainda e por um preço, cara, inacreditável, tá bom? R$67 somente, é mais barato que uma pizza. Você tem acesso a tudo isso aqui, inclusive os instaladores. E aqui, inclusive, ó, a gente tá a parte de instalando o N2N e Evolution API, tá? Aqui tem 11 minutos, mas em 10 minutos você tá com eles dois prontos, tá bom? Tem aqui um minuto a mais, claro, de explicação, de apresentação da aula e tudo mais, mas em menos ali de 10 minutos você tá com tudo pronto e configurado para rodar. Então, cara, aproveita a oportunidade, tá? Por um preço, assim, extremamente barato, comparado com o retorno que você pode ter, porque esse agente que eu mostrei aqui já é realmente um agente muito avançado, bem completo, e que você pode vender por pelo menos R$5.000, tá bom? Então, se você compra por 67, você tem aí um retorno sobre investimento enorme, que não dá nem para metrificar direito, ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. O link para o desafio vai estar aqui embaixo da descrição, o link dos materiais também. Então, cara, dá uma olhadinha lá na página, confere tudo certinho, pensa de verdade, porque é uma baita oportunidade. E sendo bem honesto, não tem nem muito o que pensar, tá bom? Eu não perderia tempo, eu entraria lá, clicaria, compraria de uma vez, porque não tem por que ficar pensando muito. É realmente uma oportunidade gigante. E você já viu qual é a qualidade que eu te entrego, tanto de conteúdo quanto de imagem e tudo mais, aqui nesse curso, tá bom? Então não perde tempo, clica lá no link, primeiro link da descrição, compra o seu acesso, você não vai se arrepender. E em seguida, também clica aqui, ó, em se inscrever, tá bom? Então se inscreve para não perder mais conteúdos como esse aqui sobre a gente de IA, automação, N8N e inteligência artificial, ok? Então é isso, foi um prazer ter você comigo até aqui. E eu te vejo lá dentro do desafio Meu Primeiro Agente, tá bom? Quero te ver lá dentro, quero que você me mande lá mensagem no Instagram, quero que você tire um print lá e mande foto, me marca pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, fechou? Então é isso, muito obrigado e até lá.